Nosso protagonista é um cara chamado Hirako, e nesse exato momento ele está em uma sala de hospital, dando seu último suspiro de vida, após ficar 5 anos lutando contra um câncer terminal, e em seguida sua alma foi levada para o reino celestial. E ele ficou 39 anos de sua vida passando por dificuldades e sofrendo traições, e o deus do mundo então se desculpou por acidentalmente dar a ele uma vida tão miserável, mas para compensar seu erro, Deus decidiu que vai dar a ele uma segunda vida com um corpo saudável, e promete conceder a ele qualquer desejo. E a única coisa que Hirako desejou foi renascer como um fazendeiro e ter uma vida tranquila. E querendo ajudá-lo na sua jornada, Deus deu para ele uma coisa chamada ferramenta de agricultura onipotente. E com apenas um único toque, uma chama intensa acaba queimando, e o nosso protagonista acorda no meio de uma floresta. E enquanto ele move seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso aqui é tudo que ele sempre desejou. E com a ferramenta de agricultura onipotente aparecendo na sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para cavar o solo. E enquanto ele estava arando a terra, ele percebe que não está ficando cansado usando essa ferramenta, mas ele ainda precisava achar uma área agradável para criar sua fazenda. Ele então procurou por toda a floresta, até que encontrou uma árvore gigante. E vai ser bem aqui. Porém, não havia riachos ou lagoas em nenhum lugar da floresta. Então, para saciar sua sede, ele decidiu criar um poço para obter água, e sua ferramenta de agricultura onipotente se transformou em uma pá, e permitiu que ele cavasse fundo na terra, até que uma poça de água começou a se formar, e com uma fonte de água garantida, ele começou a limpar a terra, até que ele encontrou uma árvore que estava impedindo ele de cultivar, e com conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente. E com apenas um único golpe de seu poderoso machado, a árvore caiu instantaneamente, e ele correu antes que fosse esmagado. E agora que ele conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, ele transformou em tábuas de carvalho usando seu martelo. E depois de converter todos os troncos em tábuas, o sol então começou a se pôr, e ele entrou em pânico querendo fazer fogo. Mas sem madeira para usar de lenha, ele passou a noite inteira cavando buraco na árvore gigante. E no começo, ele estava pensando em construir uma cabana de terra, mas pensou que poderia ser soterrado, e isso poderia não ser muito legal. E na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu sua primeira fogueira, para simplesmente evitar aquele mesmo erro de ontem. E já faz mais de um dia limpando todas as árvores próximas. E Hirako não fica cansado ou com fome, já que esse é o poder de sua ferramenta onipotente. E quando ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu na sua direção, mas com uma poderosa porrada, ele matou ele instantaneamente. E enquanto comia os espetos, ele se sente culpado por ter matado aquele coelhinho. E para deixar as coisas ainda mais tristes, ele confessa que o sabor era realmente muito bom. E depois de comer a comida, ele percebeu que precisava de uma privada para se livrar desse coelho. Então Hirako criou um banheiro junto com paredes para privacidade. E com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia pensando em quais vegetais ele deveria plantar primeiro. E quando terminou, já era tarde pra caramba. Então ele decidiu colocar as sementes no dia seguinte. E depois, quando ele acordou pela manhã, a terra já tinha plantas brotando. E isso não faz o menor sentido. Como é que essas plantas estão crescendo assim do nada? Mas ele descobriu que isso provavelmente era mais um dos efeitos de sua ferramenta agrícola. E ele começou a criar uma cerca para protegê-las de outras criaturas. E depois cavou trincheiras para manter todos os animais fora. Caso contrário, isso daqui pode acabar virando um inferno de coelhos. Tudo isso acabou levando um tempão do caramba. E ele só terminou depois de alguns dias. Mas depois ele finalmente terminou todo o perímetro. Nosso garoto então percebeu que as plantas estavam crescendo em uma velocidade incrível. E com toda a madeira extra, ele decidiu criar uma pequena casa. E usou suas incríveis habilidades de carpinteiro para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. E depois de mais alguns dias expandindo sua fazenda, Hirako viu alguns lobos que estavam muito feridos. Então ele tentou trazê-los para dentro com sobras de carne de javali gigante que ele derrotou antes. E Hirako então os alimentou, mas percebeu que uma delas estava grávida. E quando criança, ele se lembrou que seu único desejo era ter um cachorro. Então ele tá querendo que eles façam companhia para ele. Mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto, e tentando dar a eles proteção, ele trouxe eles para a casinha de madeira e acendeu uma fogueira para mantê-los aquecidos. E em seguida, o sol se pôs. E após uma longa noite sem conseguir dormir, Hirako veio ver os cachorrinhos se alimentando para comemorar seu nascimento saudável. Ele deu a eles a carne mais saborosa que ele havia coletado. E um tempo depois, o cachorro ficou preso dentro de uma cabana. Então Hirako decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. E quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita. E ele percebeu que os tomates eram os primeiros a finalmente produzir frutos. E ele ofereceu alguns deles para seus cães e decidiu chamar o macho de Kiro e a fêmea Yuki. E depois de algumas semanas, o garoto Hirako aprendeu todos os segredos por trás de sua ferramenta agrícola onipotente. E enquanto ele estava pensando em batatas, a ferramenta onipotente plantou as sementes por meio de mágica. Ele então usou esse truque para criar todos os alimentos que ele sempre quis. E além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com sua ferramenta onipotente cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria. E muito grato pelo fato de que os deuses tenham lhe dado um item tão poderoso, Hirako então decidiu criar 2 estátuas para contemplar. E naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava se tornando muito repetitiva. E então ele decidiu começar a plantar algumas árvores. E elas podem levar anos para finalmente começar a produzir frutos, mas vale a pena esperar. E conforme as semanas estão passando, os lobos estavam ficando cada vez mais apegados a ele, e até achar uma cachoeira a 30 minutos de distância. E embora a criação de um canal tornasse o
ganho de água muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era muito longa. Então ele decidiu se concentrar apenas em sua base por enquanto. A fazenda estava começando a ficar charmosa, e ele começou a adicionar uma variedade de plantas, como por exemplo, trigo e cana-de-açúcar para sustentá-lo. Mas enquanto esses meses de progresso estavam passando, Hirako começou a perder a noção dos dias, e o inverno estava se aproximando rapidamente. E não havia nenhuma chance dele continuar cultivando nesse estado, e a pele dos coelhos gigantes estavam começando a cheirar muito mal depois que começava a apodrecer. E para se preparar para o inverno, ele começou a coletar comida e lenha. Mas um dia Kiro levou ele para conhecer uma aranha gigante, e usando sua seda, ela foi capaz de produzir um lenço extremamente profissional, e se tornou um novo morador em sua fazenda, e produziu todos os tecidos em troca de algumas batatas. E se ele precisava de um casaco para o inverno, uma cama confortável ou apenas cortinas para bloquear o vento frio, a aranha produzia tudo isso para ele tranquilamente, e de pouco em pouco, sua cabana estava começando a ficar cada vez mais civilizada. Então o inverno finalmente chegou, e com a lareira que ele construiu, ele foi capaz de sobreviver a essas noites frias e severas. Mas então começou a aparecer um pequeno problema. Ele estava começando a ficar muito solitário, e preocupado se iria esquecer de como conversar com uma pessoa. E quando o inverno passou e a primavera finalmente chegou, os pequenos lobos cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com seus novos parceiros. Mas eles não foram os únicos que apareceram aqui com surpresas, porque a aranha também voltou com seus próprios filhos, e toda a sua família estava começando a ficar maior. Então Hirako começou a cultivar para que ele pudesse alimentá-los. Mas enquanto ele cultivava, a aranha começou a tocar o alarme, e o garoto correu em direção à fonte do problema. E no meio da floresta, eles encontraram uma garota com cabelos prateados e chorando. E todos os animais estão confusos, e ela tentou pedir ajuda a ele. Então Hirako se aproximou dela, mas enquanto ele tentava cobri-la, ele caiu na sua armadilha, e a garota pulou na sua direção para dar uma mordida em seu pescoço. E na mesma hora, os lobos rapidamente começaram a fazer picadinho dela, fazendo com que ela se transformasse de volta em sua pequena forma. E ele se perguntou se ela era sua inimiga. E se sentindo mal pelo quão forte os seus cachorros espancaram ela, ele ofereceu à garota uma mordida em seu pescoço, e ela começou a dar uma sugada, e se transformou de volta em sua versão maior de si mesma. Mas então Hirako se lembrou dela sendo um pouquinho mais alta e tendo um corpo mais maduro. Então ele disse a ela para se apressar e sugar mais de seu sangue, já que ele tá querendo ver aquela versão novamente. Claro que ele não teve coragem de dizer isso. E depois de sugar seu sangue, Hirako decidiu mostrar para ela a sua fazenda, e foi a primeira vez em que ela viu essas frutas diferentes. E quando ela deu uma mordida, ela pensou que estavam deliciosas, e o garoto estava feliz que alguém estava gostando de sua comida, pois pela primeira vez ele achou uma pessoa com quem ele poderia desfrutar de passar o tempo nesse mundo solitário. E em sua casa, ele percebeu que o dia de hoje foi cheio de surpresas, e se pergunta se alguma coisa assim vai acontecer novamente. E aliás, o nome da garota é Lu, e ela perguntou se poderia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente. Ele perguntou se ela poderia ficar aqui com ele para sempre, pois ele não tá nem um pouco afim de ficar aqui sozinho de novo. E a garota acha que ele está tentando pedi-la em casamento, mas ele não quer deixar essa chance ir embora, e não se importa se ela é uma vampira. Ele não faz ideia de quantos anos mais vai conseguir ficar aqui sozinho sem ficar louco da cabeça, e a garota está confusa porque foi tão do nada. Ela não estava esperando nem um pouquinho uma proposta de casamento, mas Hirako percebe que ela acabou entendendo mal o que ele realmente quis dizer, e depois de entender o que realmente ele estava tentando propor, ele decidiu tomar uma atitude mais ousada, implorando para que ela se casasse com ele. E ela sorriu para o garoto dizendo que quer ficar aqui com ele para sempre, e ele pula para abraçá-la, e no dia seguinte, ele usou sua enxada para cultivar, e não estando mais solitário, ele se senta bem do lado da garota, e eles ficam olhando para as árvores que estão crescendo. Mas a aranha começa a tocar o alarme de novo, e o garoto se pergunta o que diabos pode ter acontecido agora, e ele então encontra uma garota anjo, e ele liberta ela, e pensa que agora sim, as coisas estão realmente ficando interessantes. E depois a menina anjo pergunta quem esse homem é, e a garota Lu, toda vermelha, apresenta ele como sendo seu marido, enquanto seu rosto fica ainda mais vermelho igual um pimentão. A garota anjo se apresenta como tia, e ela veio encontrar a vampira Lu, porque tem uma recompensa por sua cabeça, e ela estava constantemente causando problemas na cidade, sempre que alguma coisa não saía do seu jeito. E a garota tia revela que essa era a razão pela qual ela estava no meio da floresta. Então a garota Lu se inclinou sobre a mesa, e pergunta para a tia se ela gostaria de começar a viver aqui, e ela promete mostrar a ela todas as incríveis plantações de Hirako. A garota Lu continua mostrando a fazenda para ela, e Hirako tenta ensiná-la a cortar repolho, e depois de cortá-lo, ele preparou uma refeição e colocou um pouquinho de sal e entregou para ela. A garota achou delicioso, e depois de um longo dia de cultivo, elas se limparam usando habilidades mágicas, e dentro de sua casa, ela experimentou morangos pela primeira vez, e a garota Lu em seguida agarrou seus braços, implorando para ela viver aqui, pois ela não sabe se seu corpo vai conseguir aguentar todo esse trabalho sozinho, e esse foi o começo de sua vida juntos. E a garota tia gostou bastante da fruta de antes, e ela pede a ele mais morangos, mas Hirako acha que produzir em uma maior escala pode acabar sendo muito difícil de cuidar. E enquanto eles continuavam caminhando, Hirako notou os novos lobos, e decidiu construir uma casinha para eles no campo aberto. Em seguida, quando ele terminou, ele notou todos os filhos da aranha lançando sua seda para voar para longe, e ao mesmo tempo a garota tia disse que iria sair e voltaria rapidinho, e começou a voar para longe com suas asas. E alguns dias depois, a garota anjo voltou e trouxe ainda
convida mais garotas para trabalhar na fazenda, e elas são da raça elfo, e todas elas se apresentam, e também são todas parentes. Então o nosso protagonista se pergunta por que não tem nenhum elfo macho, mas a garota tia revela a triste realidade que elas tiveram que suportar durante a última guerra. Acontece que toda sua população masculina foi destruída, e elas têm vagado pela floresta até agora, e seus únicos desejos são repovoar, e elas imploram a Hirako para ajudá-las com o aumento da população. Ele tentou desviar desse assunto e começou a construir uma casa para todas elas viverem juntas, e suas incríveis habilidades de construção permitiram que ele construísse a casa em apenas 10 dias, e ele espera que nessa casa espaçosa elas consigam se sentir seguras e em paz, e com o passar dos dias, a líder dos elfos quer agradecê-lo por deixá-las ficar aqui, falando que podem minerar e também forjar. Então eles começaram a construir uma fornalha na terra, e após processar todo o ferro, nosso garoto vê panelas de metal que elas criaram, e elas dizem a ele que podem fazer qualquer tipo de coisa, já que elas têm mais de 200 anos de idade. Mas novamente, ela lembra que a única coisa que realmente importa como objetivo principal é se reproduzir. Mas nosso garoto tá pensando que seria melhor evitar esse assunto por enquanto. Na moral, quem mais detesta esse tipo de protagonista, comenta aí. E depois, enquanto ele cultiva, um dia, as meninas elfos notaram que ele tem um campo de trigo gigante, e uma delas perguntou se ela poderia fazer pão, dizendo que ela tem um fermento mais raro de todos. Nosso garoto ficou animado. Então as meninas começaram a assar o pão, e transformaram em palitos de pão para Hirako experimentar. E agora que ele consegue finalmente fazer pão, ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas ele percebe que a expansão de seu território está começando a ficar fora de controle. E ele pergunta para Lu quem é o dono dessa terra, e a garota conta para ele que embora ninguém possua esse terreno, provavelmente está sob controle do Lorde Demônio. No entanto, já que ele criou toda essa terra sem apoio, essa terra agora pertence a ele. E durante a noite, as meninas se juntam para conversar, e se perguntam como é que Hirako foi capaz de domar os lobos do inferno, e também a aranha demoníaca. E essas plantações também não deveriam ser capazes de crescerem nesse solo, e elas começam a se perguntar por que ele também não tem nenhum conhecimento sobre esse mundo. E ao mesmo tempo, Hirako percebeu que ele não construiu o canal de água, e já faz um bom tempo que ele tá devendo isso, então ele decide fazer essa missão amanhã cedo. Mas Hirako acaba vendo a aranha apontando para uma abelha rainha, e decide construir uma casa de abelhas para elas criarem mel para ele. E ele passa a tarde inteira preparando um reservatório, e depois eles começam a produzir o canal, e as garotas elfos garantiram que todas elas fossem colocadas no lugar correto. Enquanto se concentravam em fazer as tarefas difíceis, Hirako estava apenas martelando. O canal foi finalizado em apenas um dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deveria permitir que eles regassem as plantações com muito mais facilidade, mas Hirako percebeu que o reservatório também estava dando peixes, sem ele ter feito nada para atraí-los. Ele pensou que embora os coelhinhos fossem perigosos nessa floresta, pelo menos os peixes eram pacíficos, mas um peixe gigante quase arrancou a cabeça dele fora. Então as garotas viram ele cozinhando peixe, e sabendo que isso pertencia à Floresta da Morte, elas perguntaram se realmente era seguro comer esse bicho feio, e Hirako tentou prepará-lo, e tentou dar para elas um pouco, mas elas disseram que nem ferrando iriam comer esse troço. Então ele começou a comer e disse que estava delicioso, e depois as garotas experimentaram, e adoraram. E o resto das garotas elfos estavam querendo um pouco de sua comida, e Hirako começou a capturar mais peixes, e preservá-los utilizando sal, e desejando expandir sua comida, ele decidiu começar a construir uma nova plantação com as elfas, e depois de cuidar do terreno por várias horas, ele então abriu as comportas para que a água corresse, e todas as garotas começaram a se molhar, e juntas todas elas se abaixaram e plantaram bastante arroz, e alguns dias depois todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Hirako as colocou para secar, e a garota elfa ficou impressionada que ele sabia de tudo isso, e nesse exato momento, nosso protagonista ficou grato por sempre ter assistido programas de agricultura antes de morrer de câncer, e assim que todas as plantas secaram, Hirako utilizou sua ferramenta agrícola para criar um objeto para terminar de colher o arroz, e as meninas estão apenas assistindo ele preparar o arroz, e se perguntam se ele finalmente havia terminado, mas o garoto revelou que ainda tem mais uma etapa para ser feita, e ele precisa cozinhar o arroz, e pediu a garota Lu para usar magia para acender o fogo. Então ela se preparou para liberar sua explosão para queimar tudo, mas ele disse para ela se acalmar, pois ele só precisa de uma pequena chama, e depois ele cozinhou o arroz, até que finalmente estivesse pronto, e os transformou em bolinhos de arroz para que as meninas provassem, e Lu decidiu dar a primeira mordida, e as meninas gostaram pra caramba, e ficaram surpresas que era para isso que elas estavam fazendo todo aquele trabalho, e Hirako ficou contente que todas elas gostaram, e quando todo o arroz acabou, ele decidiu expandir sua fazenda de arroz, e então as meninas começaram a se limpar depois que terminaram, e Hirako vê como todas elas conseguem se limpar usando magia, e ele deseja que todas elas tivessem um banheiro para se limpar, e já que ele finalmente construiu o canal, ele decidiu construir um banheiro e mostrou para as garotas seus projetos, e como ele quer que o lugar fique, mas as garotas perguntam por que ele faria tudo isso, sendo que ele pode apenas tomar banho no rio, mas ele então lembrou elas de que poderiam congelar no inverno. Além disso, ele realmente queria um banheiro com um banho quente que é muito bom para a saúde, e com paredes para não ficar olhando para elas sem nenhuma roupa. As meninas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água, e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo muito bem, mas Hirako então se perguntou o que eles iriam fazer com toda a água suja, e a garota tia pensa que os slimes poderiam cuidar da purificação de água, mas então Hirako se perguntou se eles não eram monstros perigosos que destruíam pessoas, mas a garota não tem ideia do que diabos ele está falando, então ela saiu voando
voando para longe e trouxe um pequeno slime para ele e o colocou na área de purificação de água. E dentro do banheiro, o problema de água suja deles foi resolvido. Então ele começou a pegar lenha para queimar, mas um deles tinha cogumelos crescendo e o garoto pensou que eles poderiam ser venenosos, mas as garotas acharam que era seguro e queriam comer todos eles. Então Hirako começou a separar alguns troncos para o crescimento de cogumelos e ao pôr do sol, ele finalmente terminou o banho e tentou explicar para as garotas, mas elas estavam querendo uma explicação na prática e ele então removeu suas roupas e começou a mostrar para elas como é que o negócio funciona. Mas então, simplesmente do nada, todas elas tiraram suas roupas e decidiram se juntar a ele. A garota Lu disse ao rapaz que era perfeitamente normal que todos eles fizessem isso juntos. E é claro que ele se sentiu um pouco desconfortável. E na manhã seguinte, o garoto Hirako viu todos os cogumelos e de repente mais garotas elfos apareceram. E uma delas conta que elas costumavam viver juntas. E ele está feliz por ter elas se juntando a ele também. E a garota sugere que eles também trabalhem na expansão de sua casa, para que todos possam ter mais espaço, para o caso delas também terem muitas crianças. E Hirako não faz ideia do porquê que elas estão tão animadas. E até mesmo os lobinhos começaram a perceber que o harém de seu mestre estava crescendo bastante. E do nada é mostrado pra gente a história do lobo. Antes de ter o mestre Hirako, ele nunca teve sequer um nome para ser chamado. E desde que nasceu, ele ficava vagando sozinho e nunca perdeu uma luta contra qualquer outro inimigo. E seu único desejo era continuar vivendo livremente. Mas quando ele conheceu aquela fêmea, eles começaram a viajar juntos. Mas a barriga dela começou a crescer e ele queria fazer de tudo para continuar protegendo ela. Mas a paz não duraria muito e um urso gigante estava prestes a matá-los. No entanto, depois que eles ficaram gravemente feridos, o urso foi embora. Mas eles não conseguiam mais caçar por comida. E por coincidência, chegaram no lugar mais perigoso da floresta, que fica bem no centro dela. E eles viram simplesmente um humano passeando pela floresta sem se importar com nada. Mas então Kiro percebeu a ferramenta em sua mão e sentiu um poder infinito vindo direto dela. Eles já tinham aceitado o fim de suas vidas, mas o garoto começou a cuidar deles. E Kiro percebeu que a comida era feita de um javali gigante. E ficou impressionado em saber que esse garoto era capaz de derrotar um monstro tão poderoso. E depois que seus filhos nasceram, eles decidiram que Hirako se tornaria seu mestre e aproveitaram toda a comida que ele preparou para eles. E em pouco tempo, seus filhos cresceram e se tornaram uma grande família. E também perceberam que o harém do nosso protagonista também estava crescendo bastante. Mas o lobinho ainda está preocupado com uma coisa. Seu mestre ainda não descobriu que eles são os lendários lobos infernais. Mas Kiro acha que está tudo bem de qualquer maneira, pois ele está muito grato por ter uma vida tão boa com ele. E depois de algumas semanas, a nova casa foi concluída. E Hirako se lembrou de toda aquela escavação e corte de madeira que levou para preparar essa casa. Embora ele já soubesse que seria muito grande, ele nunca imaginou o quão bonito seria por dentro. Elas mostraram um belo quarto que criaram para ele. E em frente à sua sala principal estava uma grande sala de jantar, e nos fundos estava a cozinha. E nas laterais tinham mais fogões para grandes refeições, e o porão era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno. E no segundo andar, as garotas viram seus quartos e ficaram muito felizes por cada uma ter seu espaço privado. Mas o garoto percebeu que tinha um quarto com uma fechadura gigante, e elas falam que esse quarto aqui vai ser usado para repovoar a população dos elfos. E novamente, ele decide fugir dessa grande responsabilidade. E depois, Hirako decidiu criar algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada de sua casa, e achou que estava ficando muito bonito dentro de sua linda fazenda. E ele juntou todos os ingredientes para uma nova receita, e as garotas perguntaram o que ele vai cozinhar. E ele revela que vai ser uma comida chamada curry. E as meninas não gostaram muito do nome, e estão pensando que vai ser uma comida muito nojenta, e elas estão até preferindo ser cozidas na panela em vez de comer isso. E depois que ele saiu para colher alguns temperos para seu curry, as garotas perceberam que nunca tinham visto essas plantas antes. E este era mais um poder da ferramenta agrícola onipotente de Hirako. E utilizando ela, ele pode cultivar plantas que normalmente são muito sensíveis a qualquer clima. E para os temperos, ele vai precisar de açafrão. E com a magia da garota, eles secaram todos os temperos. E por último, ele vai precisar de coentro. E até aqueles lobinhos estavam querendo provar também. Mas quando sentiram o cheiro do coentro, eles fugiram rapidamente. E depois de juntar um pouquinho mais de pimenta preta, Hirako estava finalmente pronto para começar a cozinhar. Mas percebeu que as garotas ficaram entediadas e foram embora. E na cozinha, ele se perguntou se essa garota seria a única a ajudá-lo. E ela disse que ela é muito melhor do que qualquer outra garota. E eles começaram a preparar a refeição. E eles cozinharam a carne e tentaram temperá-la. Mas Hirako percebeu que estava se esquecendo de alguma coisa esse tempo todo. E eles começaram a enrolar o pão juntos. E depois que cozinharam, sua refeição finalmente terminou. E com tudo pronto, todas as garotas se reuniram para experimentar seu curry. E pensaram que era muito estranho. Mas ele deu a elas coragem para experimentar. As garotas Lu e Tia deram uma mordida. E pareceu que elas adoraram. E todas correram para pegar seu prato. E então Hirako perguntou se todas elas já estavam de barriga cheia. E nesse exato momento, ele se sentiu de coração preenchido por não estar mais solitário.
E em seguida, o inverno finalmente estava chegando, e já que eles passariam a maior parte do tempo dentro de casa, nosso protagonista passou semanas reunindo o máximo de lenha possível para quando ficar frio. E a aranha demoníaca estava hibernando no topo da árvore, então Hirako lhe entregou algumas batatas, e em troca, conseguiu alguns cobertores extras para o inverno. E uma das garotas elfo estava trabalhando como sempre, e ele viu outras garotas enfiando uma carne no espeto, e os lobinhos não estavam conseguindo caçar, então eles estão fazendo tudo o que podem para comer as carnes que a garota tia está dando. E com todas as outras bases cobertas para o inverno, ele se perguntou como conservar os vegetais, então ele criou uma caixa que será coberta com um cobertor, e permitirá que a neve atue como tipo de freezer. E mesmo com todas as suas táticas geniais, ele ainda assim gostaria de usar magia mesmo que apenas uma vez. E de noite, a garota Lu estava tentando ensiná-lo como usar o feitiço de ignição, e ela explica que é muito natural que ele não consiga invocar na primeira tentativa. E depois de ouvir isso, ele acha que ela é incrível, por ser capaz de invocar vários golems de uma vez. Mas não apenas isso, Hirako tá achando que todas essas garotas são incríveis por serem capazes de usar magia, enquanto ele não pode fazer nada além de cuidar da fazenda. Mas a garota Lu diz a ele que ele é o mais incrível de todos, até porque se não fosse ele, toda essa vila iria desmoronar, e ele é capaz de continuar alimentando elas todos os dias por causa do quão duro ele trabalha. E ela também diz que ele é o único que poderia fazer isso, e sorri para ele. A primeira geada do inverno finalmente chega, e a neve começa a se acumular com o tempo todo que eles estão passando dentro de casa. Nosso protagonista decidiu construir alguns jogos clássicos, como por exemplo xadrez, e ele ensinou elas a jogar o jogo. E Lu pensou que era muito simples para ser divertido, mas a garota anjo tia disse a ela que as regras simples permitiriam desafios complicados, e ele disse à tia que ela estava correta. E então Lu ficou brava e tentou desafiar tia para um jogo, e depois de 2 horas, a garota Lu estava prestes a ser completamente derrotada, e Hirako percebeu que suas mãos estavam tremendo, mas ela fingiu que suas mãos escorregaram e simplesmente derrubou o tabuleiro. E na cara de pau tá dizendo que tudo isso é uma pena, porque elas vão ter que começar tudo de novo. Mas a garota anjo tia usa sua magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. E ela também diz que é constrangedor que ela esteja agindo como se fosse uma criança, e Hirako tenta ver como as outras estão se saindo. Ele vê que as outras 2 garotas estão brincando tranquilamente, e o lobo Kiro aponta qual seria a melhor posição possível, e ele fica chocado ao ver que o cachorro está conseguindo entender as regras. E ele vê os outros lobinhos jogando xadrez corretamente, e embora tudo isso pareça muito fofo, ele sente uma aura de energia intensa emanando deles. A garota Lu decidiu jogar uma partida contra eles, porque ela provavelmente não vai perder, mas o jogo não termina bem. Todos os 4 jogam Mahjong, e Hirako pensa que tem a vantagem, por causa do quão complicadas as regras eram. Então ele tentou derrotar a garota Lu, e depois de algumas semanas, eles estavam entediados com o jogo de tabuleiro. Então Hirako criou equipamentos de boliche, a partir do que ele se lembrava, e mesmo sendo apenas um jogo simples, todas as meninas gostaram. Então o tempo de inverno estava começando a passar lentamente, e a geladeira criativa que ele criou estava funcionando muito bem, e eles puderam aproveitar a sua comida deliciosa, até que a neve finalmente derreteu, e a primavera chegou. Mas enquanto ele tentava aproveitar a temperatura agradável e quente, a aranha ativou o alarme para alertá-los que o monstro gigante estava se aproximando. Hirako olhou para o céu e notou um dragão gigante voando na direção deles, mas a garota anjo tia disse a ele que não era um dragão, mas sim que era de uma raça parecida, chamado Wyvern. A criatura rugiu no céu e começou a preparar um golpe de fogo para destruir a árvore. A garota anjo mal conseguiu se defender, e um pouco do fogo ainda caiu, e uma elfa correu com as outras para apagá-lo. Hirako se perguntou o que ele poderia fazer nessa situação, e ele queria fazer qualquer coisa para proteger a todos. Enquanto ele fechava o punho, uma lança apareceu, e ele apontou para o céu jogando ela com todo o seu poder. A lança colidiu com as defesas do Wyvern e perfurou rasgando as asas da criatura. A lança voltou de volta para Hirako, e ele enviou outro ataque, acertando um golpe direto no peito, e o fazendo cair no chão bem no fundo da floresta. E Hirako encontrou o cadáver do dragão, e se perguntou se foi alguém que enviou ele para atacá-los de propósito. Mas sendo da raça Wyvern, sendo uma criatura tão rara e valiosa, a garota tia está pensando que era apenas um monstro selvagem agindo sozinho. O protagonista então pensa que foi apenas um acontecimento infeliz, mas se pergunta se eles poderiam comer sua carne. A garota anjo diz que o Wyvern é uma das iguarias mais raras desse mundo, e Hirako terminou de cozinhar o bife da criatura, e simplesmente fez um ensopado com a carne da cauda do bicho. E todas as garotas pensam que essa é a primeira vez que Hirako fez algo que realmente é bom, algo que elas conhecem, e ele está feliz que todas elas estejam finalmente impressionadas. E a garota Lu ainda acha que alguma coisa está errada, e se pergunta se a garota tia seria capaz de se defender de um ataque da lança de Hirako. Mas a garota anjo pensa que seria impossível, pois ele conseguiu derrotar a barreira do Wyvern. Hirako pergunta sobre o que elas estão falando, imaginando se é porque ele não tirou todos os ossos, e tia diz que não é nada, e que elas não estavam falando sobre comer o osso ou qualquer coisa parecida. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, os superiores receberam a notícia de que o Wyvern foi derrotado. Eles precisariam de uma força organizada inteira para que de alguma forma conseguissem derrotar um deles, mas o conde revela que entende o pânico do general, e eles ficam com medo se perguntando como é que isso aconteceu. E um dos homens até está querendo se esconder dentro do covil, e um deles viu o ataque com seus próprios olhos, e acha que a lança de Hirako poderia perfurar até mesmo o rei dos dragões se ele o atacasse. E na manhã seguinte, o garoto tá pensando que tem
alguma coisa que eles estão perdendo. E depois de todo esse tempo com suas refeições com suco de uva, ele reuniu todas as garotas elfos para colher as uvas e esmagar as frutas. Ele construiu uma engenhoca para que elas pisassem nas uvas, e elas começaram a afundar os pés profundamente nas bolinhas, e esmagaram até que o suco fosse completamente extraído. Mas elas acabaram caindo uma em cima da outra, e elas conseguiram manter o ritmo enquanto faziam esse trabalho. E uma das elfos então sugeriu cantar uma música como elas costumavam fazer. Com isso, os sucos começaram a sair, e tia disse a Lu para se juntar a elas junto com Hirako, e eles passaram o dia inteiro espremendo as uvas, e deixaram fermento em cima dos barris para que pudessem começar a fermentar, e ele se pergunta se eles fizeram o suficiente. E do outro lado, o deus do mundo está mostrando a um outro deus o quanto Hirako está se divertindo. No entanto, o deus da agricultura disse a ele que ele conseguiu acabar com a vida de um rapaz inocente, mandando ele para as profundezas da Floresta da Morte. Mas não apenas isso, ele também deu a ele a lança sagrada, e tentou disfarçá-la como sendo uma ferramenta agrícola. Normalmente, ela sugaria toda a força vital de uma pessoa, e a mataria na mesma hora. Mas o deus está pensando que lhe deu um corpo tão saudável que ele seria capaz de se regenerar. E ainda mais do que isso, ele se pergunta por que Hirako fez uma estátua de um velho para representar Deus. E voltando, a aranha tocou o alarme de novo, e Hirako sentiu como se estivesse tendo um déjà vu mais uma vez. A garota Lu reconheceu essa garota como sendo sua irmã mais nova, chamada Flora. E depois de ficar sabendo que sua irmã estava sendo perseguida por um anjo feio e ridículo, depois disso Flora seguiu sua irmã por todo esse caminho na floresta. E a garota tia diz a ela para repetir aquilo mais uma vez. E o nosso protagonista, sem perder tempo, já convida essa garota para viver aqui também. Mas ela está tendo dificuldade em acreditar que esse bastardo feioso é simplesmente o marido de sua linda irmã. E a garota Lu avisa ela para ser respeitosa e diz que ele é o mestre de todos esses lobos infernais, e ele até conseguiu derrubar o grande Wyvern. E essa é a primeira vez que Hirako escuta que eles são lobos infernais, e se pergunta o que diabos isso quer dizer. Então Kiro decidiu mostrar a ele as suas habilidades, fazendo ele perceber que ele é o melhor animal de estimação do mundo. E como um pedido de desculpas por ter os lobos ao lado das garotas, Hirako fez para ela um belo jantar de carne, mas ela gostou mais foi dessa comida branca e macia. E ele diz a ela que isso é apenas tofu, que foi feito com um pouco de molho de soja, que foi feito com base de fermentação. Mas ela não faz ideia do que qualquer uma dessas palavras significa. E ficou claro para Hirako que elas não fazem ideia de que micro-organismos que causam fermentação existem nesse mundo. Então Flora tenta pesquisar e acha que isso iria resolver muitos problemas. E depois de ficar por alguns dias, Flora decidiu ir embora. E depois de um mês ela voltou, e junto com ela trouxe um exército inteiro de empregadas. E as empregadas dizem a Hirako que ele pode usá-las como ele bem entender. E tia percebe que ela foi a única que não trouxe companheiros de sua própria espécie, e querendo se manter competitiva, ela saiu voando e voltou naquela noite com outros 3 anjos, e uma frota inteira de homens lagartos, junto com os novos bichinhos. Ela trouxe galinhas, e Hirako está feliz que esse lugar está se tornando mais civilizado ainda. E essas empregadas pertencem a uma raça chamada de ogros, e elas ajudarão a fazer todas as tarefas. No entanto, ele percebeu que nenhuma delas sabia cozinhar, então ele começou a ensiná-las a preparar muitos diferentes tipos de refeições. E vendo a comida gostosa, as empregadas começaram a fazer experiências com a carne para preparar as melhores refeições possíveis. Por outro lado, os 3 anjos que tia trouxe começaram a patrulhar a floresta para mantê-los seguros, e os homens lagarto começaram a cuidar do trabalho duro, para assim agilizar a produção. E seu líder tinha um laço vermelho para que os moradores pudessem diferenciá-lo. E Hirako percebeu que esse lugar está crescendo sem parar. E falando em crescer, a líder dos elfos aparece e diz que ela trouxe o resto dos elfos que estavam vagando pela floresta. E mais uma vez ele faz aquela lendária pergunta: onde é que estão os machos? Mas ela diz que todos eles foram mortos na floresta. Porém, ela acha que tá tudo bem porque elas podem começar a fazer mais homens com a ajudinha de Hirako. E alguns dias depois, Hirako pediu a todos os representantes para se reunirem e se desculpou por chamá-los tão de repente, já que esse lugar está crescendo sem parar. E muito mais pessoas estão se mudando para cá, e o local está começando a se tornar uma gigantesca vila. Então ele queria ajuda para inventar o nome, e uma das empregadas recomenda nomeá-la em homenagem à floresta. Mas com esse nome, Floresta da Morte, Hirako pensa que iria aparecer uma cidade fantasma. A aranha demoníaca apontou para a porta, e Hirako abriu, vendo a árvore gigante no centro dela. E foi aí então que ele decidiu colocar o nome de A Vila da Grande Árvore. Naquela noite, todos os moradores estavam comemorando o nome de sua vila, e deram uma grande festa, e abriram o primeiro barril de vinho. E todas as garotas cantaram a palavra prefeito, e Lu disse a ele que ele é o único capaz para esse trabalho. E essa noite foi o começo de sua nova vida como moradores da Grande Vila da Árvore. E todos eles aproveitaram bastante, bebendo muito suco de uva. E a garota tia estava completamente bêbada, e implorou para que Hirako sentasse bem ao lado dela. E ela perguntou por que ele estava sentado sozinho, mas ele disse que estava tão feliz que parecia que era um sonho, mas era realidade. Tia disse a ele que eles irão viver juntos assim a vida inteira, e ela disse para ele fazer um brinde em homenagem à sua vila. E a garota Lu também está querendo fazer um brinde. E Hirako se pergunta quanto tempo se passou desde que ele começou tudo isso, e acha que ele vai tentar ser um bom prefeito. E quando o verão chegou, o número de moradores aumentou mais uma vez, e depois um dos representantes do Reino dos Demônios apareceu, e o cara se apresentou como Bizel, oferecendo a Hirako uma mensagem do Lorde Demônio, e ele queria discutir alguns assuntos sobre o terreno. Então Hirako se perguntou se eles estavam tentando fazê-lo pagar impostos ou expulsá-lo. Ele se perguntou se ele deveria pedir conselhos para as
garotas, mas Lu piscou pra ele para lidar com isso sozinho. Hirako criou coragem e falou ao mensageiro que pagaria impostos de bom grado, dizendo que pagaria apenas 10%. E ouvir essas palavras deixou Bizel chocado, e Hirako se pergunta se ele errou, mas Bizel aceita suas condições, e ele fechou o acordo com um pedaço de papel, e de propósito fez com que ele pagasse apenas seus impostos sobre as colheitas. Mas ainda assim, ele estava preocupado em ter sido muito agressivo nas negociações, então Hirako mandou Bizel para casa com um presente, e ele se pergunta se ele cuidou bem de tudo isso. E Lu está pensando que ele fez um trabalho incrível, porque agora eles terão proteção do exército do Lorde Demônio. E a garota Anjo concorda, mas acha que 10% é muito pouco, pois os outros geralmente pagam entre 50% e 60% em impostos. E como eles vêm apenas uma vez por ano para coletar impostos, eles podem simplesmente mentir sobre quanto eles produziram. Então Hirako praticamente fez uma negociação milagrosa, e dentro do castelo do Lorde Demônio, os generais ficaram chocados que a grande árvore da vila tenha aceitado tão facilmente, mas suspeitam que eles possam ter um motivo oculto. Bizel fala que isso pode ser possível, mas ele não tinha escolha, já que o Anjo da Aniquilação, junto com a Princesa Vampira, estavam bem ao lado do prefeito. Mas isso não é tudo. Havia também um exército de elfos superiores, e como se tudo isso não fosse o suficiente, também tinha lobos do inferno, e até mesmo tinha um trio de anjos assassinos patrulhando a vila. E Bizel está tremendo de medo, sabendo que estaria completamente ferrado se tivesse recusado essa difícil negociação. Ele tenta dar uma olhada no presente que ganhou, e vê maçãs dentro da caixa. Então deles decide verificar para ver se estão envenenadas, mas Bizel também percebeu uma coisa estranha em seu presente. Esse tecido foi feito por uma aranha demoníaca, um monstro tão poderoso que levou os antigos Lordes Demônio ao impasse. Bizel está se cagando de medo e se levanta falando que já teve emoção suficiente por um dia. E na manhã seguinte, o governante de todos os dragões, junto com seu assistente, está se apresentando a Hirako, e os dois estão querendo presenteá-lo. E Hirako vê uma espada caríssima, mas acha que parece um pouco complicada. Mas mesmo assim, ele agradece ao homem e pergunta o que os trouxe aqui hoje. E o homem explica que o covil do dragão fica diretamente na região sul de sua vila. Então eles percebem que agora eles são vizinhos, e vieram até aqui para oferecer uma saudação formal. E Hirako está querendo convidá-los para jantar. Então o dragão muda para sua forma humana e se apresenta mais uma vez. E durante a noite, ele aproveita o suco de uva que eles criaram e está implorando por mais. E seu assistente diz para ele parar antes que se torne um incômodo para eles. E depois que eles saíram com os presentes que Hirako preparou, ele percebeu que eles teriam muitos visitantes. Então no dia seguinte, Hirako começou a construir uma casa de hóspedes para os visitantes que aparecerem. E além disso, ele também não queria que os anjos assustassem os visitantes sempre que a aranha avisasse que alguém estava se aproximando. E todos os homens lagartos estavam prontos para partir para uma batalha, o que estava muito longe de ser uma recepção adequada. Então ele criou um novo sinal para os visitantes usando um sino, e criou uma festa de boas-vindas compostas por Tia e também Lu. Mas a empregada doméstica não aceitou isso muito bem, e suas vidas poderiam ficar em perigo se os visitantes fossem maliciosos. Então eles adicionaram um bando de elfos superiores e homens lagartos para protegê-las. E para os visitantes ficarem durante a noite, Hirako pediu a Flora para cuidar deles, já que ela poderia passar várias noites sem dormir. E assim que todos os preparativos estavam prontos, um novo grupo de visitantes chegou da Vila dos Homens Lobo. Eles queriam estabelecer relações comerciais, então Lu decidiu cuidar disso e recebê-los em sua vila. Ela perguntou se todos do grupo estavam aqui, e ele disse que sim. E depois de escutar isso, Lu disse a ele que ela trataria os outros como se fossem inimigos. E com medo, os homens que estavam na floresta começaram a gritar, e seu líder se desculpou porque alguns deles estavam se afastando. E a garota disse a ele que era muito perigoso que eles ficassem separados, então eles deveriam se comportar enquanto estiverem aqui. E depois que os visitantes passaram o dia inteiro na casa de hóspedes, a garota Lu trancou a porta durante a noite. E Hirako perguntou por que elas estão tratando eles como se fossem prisioneiros. E Tia pergunta se ele ainda não percebeu. Cada visitante sempre traz uma forma de presente quando aparece, exceto eles. Então essa é uma boa razão para diminuir sua gentileza com esses convidados. E na manhã seguinte, o garoto pergunta por que elas não estão servindo suco de uva para eles. Mas a empregada-chefe diz que essa é a diferença de tratamento para os convidados que trouxeram presentes e para aqueles que não trouxeram. Ele gostaria que elas pelo menos pudessem dar a eles mais comida. Mas a empregada mostrou um olhar frio. Enquanto eles estavam comendo, as garotas Tia e Lu estão dizendo para ele abandonar sua gentileza, porque essas pessoas falaram que vieram até aqui para negociações, mas até agora eles não disseram nada. E por isso todas elas são contra oferecer qualquer tipo de vinho para eles. Mas Hirako ainda forçou elas a colocarem vinho na mesa. Enquanto tentava iniciar uma conversa com eles, Hirako descobriu que eles eram de uma aldeia que vivia da caça e também mineração. Ou seja, naturalmente eles precisavam negociar com seus vizinhos, mas o conflito recente impediu eles de negociarem. Então eles vieram à Vila da Grande Árvore para abrir negociações comerciais. Um deles está muito feliz por ter parado de se esconder, já que ele não teria conseguido aproveitar essa refeição deliciosa. E a garota Tia pergunta maliciosamente por que eles estavam se escondendo. E o homem diz a ela que se alguma coisa de ruim acontecesse, alguém precisaria correr de volta e contar para todo mundo da vila. E o garoto está surpreso que ela conseguiu extrair informações daquele homem. E o líder dos Homens Lobo começou a negociar seu acordo comercial, mas nenhum deles possui qualquer moeda. Então eles estão querendo negociar bens físicos. No entanto, como sua vila fica bem longe e a grande Vila da Árvore fica em um dos locais mais perigosos do mundo, eles perguntam para Hirako se ele consegue se locomover por altas distâncias na floresta com facilidade. E Hirako está pensando em
usar Kiro e os outros lobos para levar as mercadorias em uma carruagem, então ele concorda. E pergunta o que eles trouxeram para negociar hoje, e o homem mostra a ele talheres de vidro que eles produzem. O garoto tá pensando que esses produtos iriam aumentar bastante sua qualidade de vida, e em troca, eles querem apenas alimento. Então Hirako concorda de bom grado, e esse foi o início de seu relacionamento comercial. E assim que eles estavam prestes a sair, o líder se desculpou por não ter trazido nenhum presente, avisando que sua vila nunca teve esse costume. Então ele promete que vai trazer alguma coisa da próxima vez, mas pode não ser muito luxuoso, já que sua vila é muito pobre. Entretanto, Hirako diz que o tamanho não importa, o que importa é o coração. E logo seu primeiro dia de comércio com a Vila dos Lobos começou, e as garotas disseram para ele ficar para trás, já que a garota Anjo Tia vai estar agindo como sua representante, e o Lorde Dragão concordou em levar todos eles até lá, em troca de um barril de suco de uva. E com o tempo, ele começou a vir aqui com bastante frequência para encher a cara com suco de uva, e sempre trazia alguns tesouros com ele. Então Hirako sempre ficava feliz em vê-lo, e ele agradeceu pelo suco de uva e foi embora. E alguns dias depois, Tia apareceu dizendo a Hirako que eles conseguiram negociar tudo. E no início, os moradores estavam com muita dúvida, já que nunca tinham visto aquela comida antes, então ela decidiu oferecer a eles algumas amostras grátis. E em pouquíssimo tempo, todos eles adoraram, e até venderam vinho. Então Hirako prometeu que daria a eles mais suco de uva. E Tia conta que o prefeito daquela vila perguntou se alguns moradores poderiam vir morar nessa vila da Grande Árvore. No total, são 20 moradores, e são todas mulheres jovens e bonitas como de costume. E Hirako percebeu que essa vila está tendo uma grande escassez de homens para ajudar, e mesmo sendo muito contra essa ideia, ele concorda, mas com a condição de que eles consigam pelo menos 2 machos. E na semana seguinte, as garotas feras se apresentaram, e dizem que estão mentalmente preparadas para serem usadas da forma que Hirako achar melhor, contanto que ele não abandone elas. E Hirako diz que isso nunca vai acontecer e ele sempre vai cuidar delas. Ele pergunta se elas trouxeram os homens que ele estava querendo, e ele vê 3 garotinhos, mas não era exatamente isso que ele estava esperando, mas pensa que eles irão ajudar a repovoar essa vila no futuro. E depois de um tempo vivendo com todos os novos moradores, Hirako percebeu que todos eles podem usar magia, até mesmo os pequenos slimes, e ele tenta não se preocupar com o impossível. Ele se concentra apenas na agricultura, que é o seu ponto forte, mas de repente, um terremoto sacode o chão, e um dos anjos vem informá-lo de que uma víbora sangrenta e um urso gigante estão lutando. Ela avisa que isso pode acabar afetando a vila, mas enquanto ele estava sendo levado para o campo de batalha, ele se pergunta como é que eles seriam, e ele vê o tamanho gigantesco dos dois, e pede que ela voe em direção a eles o mais rápido possível. Ela o empurra para frente, e com apenas um único corte, ele consegue eliminar os dois, e os anjos assassinos ficam surpresos que ele conseguiu destruir essas feras lendárias com um único golpe. E chegando em casa, ele começa a cozinhar a carne, e as garotas ficam impressionadas porque ele fritou a víbora, e achou que tinha um gosto de frango. Ele percebe que está faltando alguma coisa, e foi naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação, e ela disse a ele que não fez nenhum progresso, e teve que refazer a cabana 3 vezes. Hirako não tem ideia de como isso é possível, e a galinha finalmente colocou ovos, então ele começa a batê-los, adiciona sal, vinagre e com um pouco de óleo ele cria a maionese. Naquele momento, um bando de anões apareceram, e eles ouviram falar do suco de uva, e pedem desculpas pois eles não têm dinheiro, mas têm a tecnologia necessária para criar as bebidas mais saborosas usando destilação, e dá para Hirako uma nova fórmula, e o nosso rapaz acha que o sabor é muito forte, e o grupo do velhote bigodudo acabou ficando na vila para criar mais bebidas. E então Hirako decidiu dar uma festa de boas-vindas para as mulheres feras, e também os anões que se juntaram à vila, e o Conde Dragão está de volta bebendo, e a garota Lu está muito feliz pela vila estar sendo enriquecida, e o assistente do Conde amarra ele e o arrasta para longe. O anão fica agradecendo por ter sido acolhido. Enquanto Hirako estava bebendo, ele percebeu que tem um velhote bem do lado dele, e então ele tentou perguntar se alguma daquelas garotas chamou sua atenção. O anão conta que todas elas eram bastante bonitas, mas ele fala que gosta mais de mulheres com barbas cheias, e Hirako percebe que esse gosto é um pouco diferente. E na manhã seguinte, um dragão voa direto para a vila, e Hirako tenta eliminá-lo antes que ele cause algum problema. Um terceiro dragão aparece com uma aura ameaçadora, então Hirako joga sua lança para enfrentá-los, e no último segundo, o dragão mal conseguiu se esquivar, e o assistente do Conde informa de que eles não são inimigos, surpreendendo Hirako. Ele apresenta as 2 novas mulheres, e elas são a filha do Conde e também a sua esposa, e Hirako pergunta a ele por que sua esposa e filha estavam aqui, e o Conde tenta explicar sua situação. Ele tem várias vezes durante a noite escapado de sua casa, levando os presentes para Hirako. Então sua esposa estava preocupada e pensando que ele estava pegando alguma amante. O Conde Dragão tenta explicar que tudo é um grande mal-entendido, e a esposa está achando que todas as suas suspeitas estão confirmadas, já que esse local é cheio de mulheres bonitas. Ele fica implorando para que ela não tire conclusões precipitadas, afinal, ele nunca teria coragem de ter um caso com alguma outra mulher. Hirako pede desculpas por ter piorado a situação do casal, mas o Conde diz que não é culpa dele, e diz para elas se desculparem. A filha do Conde pede desculpas por quase ter botado fogo nessa vila, e a esposa dele pede desculpas por quase queimá-lo vivo até virar cinzas, porque o rapaz havia apontado sua lança para sua filha, e Hirako fica feliz que tudo deu certo no final. E depois que ele saiu, o Conde perguntou à sua esposa se ela agora entende o que ele estava tentando fazer esse tempo todo, e apesar de não ter um exército, a lança de Hirako sozinha pode derrubar todo o seu reino, e elas não teriam conseguido desviar da lança se não fosse pela aranha demoníaca, que é simplesmente uma velha amiga delas, e a esposa do Conde diz que
vai dar à sua filha um trabalho muito importante, e ela vai começar a morar nessa vila, já que eles não podem deixar de vigiar uma pessoa com esse poder todo. Então ela espera que ela pelo menos tenha certeza de que ele nunca vai usar esse poder todo contra eles. O garoto Hirako recebeu a filha do conde de bom grado na sua fazenda, mas rapidamente ele percebeu que ela é muito poderosa, e até seus espirros estão acabando com todo o seu progresso. Ele se pergunta para que os dragões podem ser úteis. Então tia lembra ele de que os dragões, como o conde, tendem a ser sábios e conhecedores. Então Hirako acha que ela seria uma boa opção para relacionamentos diplomáticos. Então na próxima vez que o mensageiro Bizel visitou eles, ele viu a filha do conde dragão e na mesma hora reconheceu a garota. Era simplesmente o infame dragão louco da destruição. Ela perguntou a ele o que o trouxe aqui hoje, e ele tentou pedir laranjas, mas ela disse que estavam em falta. Então ela vai dar a ele alguns morangos, e Bizel ficou apenas se borrando de medo, olhando para seus chifres, e disse que pegaria 10 caixas do que ela estava falando. Ela perguntou se ele gostaria que ela contasse as caixas, mas a única coisa que ele está contando são segundos até que ele saia desse lugar bizarro. E de volta ao castelo demoníaco, o resto dos generais ficaram chocados que a filha do Conde Dragão, todo poderoso, está entre eles agora. Eles estão pensando em espionagem, mas percebem que vão estar ferrados se não tiverem opções restantes. Bizel tá querendo usar seu plano secreto que fica dentro da sua casa, e sua filha, chamada Frauren, entra na sala, e ele diz a ela que ela vai estar vivendo entre eles e investigando sua força militar. Ela diz a ele que com certeza vai ter sucesso, e se teleporta para a vila, e na entrada, a filha do Conde Dragão, chamada Last, se apresenta, mas Frauren já sabia muito bem o quão poderosa ela é, e enquanto caminhava pela vila, ela percebeu que havia muitas espécies diferentes, ogros, homens-lagartos, homens-feras e até anões, e ela percebe que a princesa vampira está morando aqui, e também o anjo da aniquilação que está liderando o trio de anjos da execução, e eles têm até elfos superiores, e boatos dizem que elas costumam capturar homens e jovens, e com todos eles perto, já não tem quase nenhuma chance de seu exército vencer. E depois de ver os lobos do inferno e também as aranhas demoníacas juntas, toda a confiança deixou seu corpo, e usando os gráficos que ela desenvolveu, o prefeito é o único que sobrou, e ele deve ser com certeza o mais poderoso de todos. Ela se pergunta o quão poderoso esse homem pode ser, e vê Hirako passando. Ele se pergunta por que uma pessoa tão fraca está vivendo nessa vila. Então o garoto pergunta se ela está perdida, mas ela conta que não precisa de um humano fraco se preocupando com ela. A garota dragão Last diz que acabou de conhecer o prefeito, e ele pode até mesmo ser um simples humano, mas pode derrotar sua mãe. A garota Frauren fica chocada porque ela tratou o rapaz como se fosse capacho. Os dias se passaram com ela vivendo com eles, e Hirako percebeu que essa nova garota estava se aproximando muito de Last, mas então se perguntou por que ela ficava tão estranha perto dele. E um dia, os slimes começaram a se multiplicar em número, até chegar em um ponto que um deles começou a devorar todo o suco de uva. Todas as garotas estavam prontas para executar o slime, e elas começaram o primeiro julgamento, e descobriram que ele é culpado. Hirako acabou se sentindo mal pelo pequeno slime, então ele tentou deixá-lo ir embora, mas ele começou a aparecer durante as festas. Afinal, é apenas um pequeno slime, e não deveria ser um problema. O outono finalmente chegou. Enquanto Hirako estava aproveitando toda a comida, ele queria comer alguns frutos do mar junto com sua refeição. A garota Frauren diz a ele que se ele quiser ter acesso ao oceano, ele poderia viajar até o porto ao sul da vila, para assim negociar produtos do oceano. E por último, a filha do Conde Last se oferece para voar até lá, e o resto das garotas acompanham, e todas elas decolaram, e Hirako ficou feliz que havia um monte de pessoas que estavam aproveitando sua comida. 3 dias depois, um comerciante do oceano voltou, acompanhado da garota dragão, e ele mostrou todos os produtos de peixe que ele tinha a oferecer. E junto com os peixes, ele veio até aqui para cumprir 3 objetivos principais. O primeiro era cumprimentar apropriadamente o prefeito dessa vila. O segundo era começar negociações comerciais. E o terceiro era se tornar o embaixador comercial oficial dessa vila, já que com todos os seus anos de experiência, ele pode ajudar bastante a Vila da Grande Árvore e multiplicar seus lucros em várias vezes. Então as garotas decidiram analisar sua proposta, e depois de um longo dia de negociação, o comerciante estava pronto para sair. Ele estava muito animado para discutir o comércio de suco de uva na próxima vez, e Hirako está satisfeito em ter um profissional lidando com seus negócios. E a garota Lu tá pensando que eles obterão mais valor agora. Enquanto viajava para casa, o comerciante ficou impressionado e com medo, porque naquela vila tem muitas criaturas perigosas. E quando as garotas chegaram no escritório do comerciante Michael, ele quase as expulsou porque não tinha tempo para lidar com elas. Mas a sua intuição de comerciante lhe deu uma sensação estranha, de que ele não pode ignorar isso. Ele viu que Frauren estava entre uma das garotas, e sabia que a sua cabeça seria cortada se ele a ignorasse. Ele se pergunta quem é essa outra garota, e ela se apresenta como Last, o grande dragão louco. E com as duas sendo tão perigosas e poderosas, os riscos podem estar superando os benefícios em negociar com essa vila. Mas ele não pode recusar, e elas trazem ele para os produtos que trouxeram. E ele também vê homens lagartos, e amedrontado, ele remove o pano, e vê frutas raras que estão circulando pelo reino. E sabe que cada uma delas pode render várias moedas de prata, e ele percebe que a quantidade de lucros que ele poderia obter supera os riscos. E ele
começa a discutir sobre as coisas do oceano que ele pode fornecer a elas, e essa é uma chance única na vida. Então ele pergunta a elas onde eles entregarão as mercadorias. É dito que sua aldeia fica na Floresta da Morte, e por último, ele vai ganhar uma carona. E no caminho, ele pensa se a sua vida vale o dinheiro. E ao longo do caminho, ele conhece os 3 grandes dragões e os anjos da aniquilação. Pelo menos o prefeito parecia normal, ele pensou. Mas a princesa vampira aparecia sempre na sua frente quando ele levantava a voz querendo um pouco de vinho. E ele perdeu cada parte de confiança que restava nele. Enquanto ele conseguia sobreviver e tendo feito o melhor negócio da sua vida, ele sabe que seu velho corpo não aguenta mais esse tipo de emoção, não. E quando chega a noite, Hirako prepara os novos frutos do mar que ele coletou e dá para todas as garotas. E na manhã seguinte, mais um dragão apareceu. E ele se perguntou o que esse dragão estava fazendo. Ele disparou uma bola de fogo profundamente na floresta, sinalizando que estava querendo lutar contra Hirako. Ele preparou sua lança, mas acabou errando sua arremesso. Porém, tudo isso não passava de um plano para enganar o dragão, com o objetivo de derrotá-lo. E dentro da floresta, ele vê uma outra garota maluca e se pergunta o que ela estava fazendo tentando queimar a floresta. O conde voa na sua direção e diz a ele para esperar. E tentando explicar a situação, o nome da garota é Haruken. E ela é simplesmente a irmã mais velha do conde. E ela tenta dizer que a culpa é toda dele, por tentar casar a garota Lash. E Hirako se pergunta o que diabos está acontecendo aqui. E Haruken diz que o conde estava querendo casá-la com o prefeito. Mas o conde tá achando que tudo isso foi feito daquela cachaça que ele bebeu que fez ele falar essas maluquices. E depois que Haruken descobriu que a sua querida sobrinha estava se casando, ela queria vir e descobrir o quão forte o prefeito realmente era. E ela tá simplesmente pé da vida porque uma garota que é 900 anos mais nova que ela esteja se casando primeiro. E então Hirako, já estando irritado, aperta sua cabeça e diz pra ela limpar toda essa bagunça que ela causou na floresta. Mais tarde, eles devoraram um belíssimo jantar que ele fez, e Hirako joga o jogo de Mahjong, mas eles tentam apostar alguma coisa. E sem nenhum bem físico para colocar em jogo, Hirako descobriu que eles iriam apenas jogar no estilo quem perder tira uma peça de roupa. E todos eles ficaram muito animados para jogar, e depois de algumas rodadas de remoção de roupas, Hirako está em uma situação muito complicada. Ele tem um conhecimento absurdo nesse jogo, e o protagonista pensou que esse jogo deveria ter sido fácil esse tempo todo. Mas então, como é que ele já tá na sua última peça de roupa? E a única explicação para essa situação é que eles estavam trapaceando, reescrevendo as peças de alguma forma, mas ele acha que está sendo apenas um péssimo perdedor. E finalmente sua chance chegou para derrotar todos eles e então virar o jogo. Mas mesmo que ele tenha tirado a pior peça possível, não importa. Ele não pode ficar paralisado de medo contra os 3 dragões. E fará de tudo para ter certeza de que ninguém veja ele pelado. Porém, mesmo assim, ele perdeu e teve que ficar peladão na frente de todo mundo. O mensageiro Bizel está informando para os outros generais que o antigo dragão Haruken também se juntou na Vila da Grande Árvore. O Lorde Demônio faz uma pergunta importante para Bizel. Ele pergunta o que deve fazer com sua filha, que está de muito mau humor o dia todo. O general interrompe falando que precisa mover o exército imediatamente. E após ter atacado a Vila da Grande Árvore, Haruken se tornou uma professora. E ela era muito habilidosa em tudo que fazia, mas ainda assim reclamava de muitas coisas. E por causa de sua preguiça, Hirako começou a forçá-la a cavar buracos, apenas para preenchê-los de volta sem motivo nenhum. E depois de entediá-la até a morte, ela decidiu que se tornar uma professora era a única coisa que ela poderia fazer. E no dia seguinte, 3 garotas da raça Lâmias imploraram para Hirako salvá-las. Acontece que sua masmorra na floresta havia sido invadida pelos netos do lobo Kiro, o que acabou fazendo elas fugirem de suas casas. E já que elas viajaram todo esse caminho para implorar por sua ajuda, a garota Frauren disse a Hirako para tentar ajudar. Então, no final, as garotas Lâmias trocaram pedras preciosas em troca de suas colheitas. E foi prometido que eles iriam proteger suas casas no futuro. E finalmente, Hirako queria pedir mais uma coisa para elas, que pelo amor de Deus colocassem uma roupa na parte de cima se elas fossem ficar aqui. E elas então começaram a carregar mercadorias comerciais em troca das colheitas. E de volta ao castelo demoníaco, 3 garotas se reuniram com a filha do Lorde Demônio e imploraram para ela salvar Frauren da grande Vila da Árvore. Em seu escritório, Bizel se teleportou para encontrar sua filha e perguntou se ela estava bem. E ela respondeu mandando ele ir direto ao ponto porque ela não tem muito tempo. E ele revelou que a princesa estava juntando tropas para invadir a Vila da Grande Árvore. Eles começaram a desconfiar de seus relatórios, acreditando que nenhuma vila poderia ser tão poderosa. Nem mesmo o Lorde Demônio teria coragem de encarar. E o dia da invasão seria exatamente amanhã. E eles juntaram 300 tropas. Então ele esperava que ela pudesse encontrar um jeito de assustá-los, antes mesmo de atacarem a vila. Frauren está pensando quem eles poderiam usar para assustá-los, porque se eles fossem usar apenas Lash e Haruken, eles acabariam destruindo o reino inteiro. Mas ela acha que já teve uma ideia. E na manhã seguinte, uma explosão gigantesca destruiu árvores na floresta. E os soldados estão implorando para que as garotas tenham misericórdia deles. E lá na vila, Frauren está apresentando as 3 garotas do reino demoníaco, dizendo que elas querem trabalhar até a morte. Mas depois corrige e fala que elas estão aqui para trabalhar como se suas vidas dependessem disso. Ele se pergunta por que elas parecem ter desistido da vontade de viver, mas Frauren manda ele ficar tranquilo, dizendo que elas são apenas pessoas depressivas. E sua líder se apresenta como Yuri, e Frauren explica que não há necessidade de tratá-la com cuidado, e apenas usá-la como ele bem quiser. Mas ele está de saco cheio de garotas que estão querendo ser usadas, então ele deixa Frauren apresentar o local para elas, e depois que ele sai, ela diz para as garotas que ela vai perdoar suas atitudes se elas começarem a trabalhar dura, e mantiverem suas identidades em segredo. Isso significa que a garota Yuri não vai mais receber
tratamento especial, e ela acha que ficará bem com essa nova vida. E depois de apresentar a vila para elas, as garotas estão aproveitando o jantar, felizes por não terem mais que se preocupar com política. A vampira Lu veio ver as novas garotas, mas Hirako percebe que o tamanho de Lu não mudou. A garota conta que sua magia de transformação não trabalhou o dia todo, mas acha que deve estar doente. E depois de ter brincado com as crianças por várias semanas, a princesa Yuri teve que deixar a vila antes que seu pai ficasse preocupado. Então ela se despediu das outras garotas. E depois, dentro do castelo, o Lorde Demônio está confrontando Bizel. E diz a ele que a sua filha tem agido de forma bem diferente desde que voltou da vila, e tem estado constantemente ocupada desde que voltou. E Bizel conta pra ele que ela provavelmente está se interessando por diplomacia e política. E ao escutar essas palavras, o Lorde Demônio percebe que ela pode ter conhecido algum homem, e por isso está pensando nesse tipo de assunto. Um pouco depois que a garota Yuri partiu, eles começaram os preparativos para o inverno, e Hirako ficou chocada ao ver a incrível colheita que eles tiveram. A dragão Lash perguntou se ela poderia pegar um pouco de comida extra para seus pais, e Haruken estava querendo levar um pouco para sua família, e seu pai é o dragão imperador que vive no norte, e a sua mãe é o dragão furacão que vive no sul. E Hirako pensou que esses nomes eram bastante assustadores, então ele queria compartilhar um pouco de comida com eles. E tendo distribuído comida com todo mundo na cidade do mar, ele deixou algumas colheitas para negociar, e aparentemente havia uma criatura gigantesca que estava causando problemas para os pescadores, então ele decidiu cuidar disso. E a garota Lash pensou que isso era com certeza o tipo de frutos do mar que Hirako estava procurando. Enquanto isso, a dragão Haruken foi para o norte, e no caminho de volta ela trouxe ainda mais elfos, e é claro que são todos fêmeas como de costume. E sobre esses elfos, ultimamente tem se tornado muito difícil para elas acharem comida, e Hirako se pergunta o que pode fazer. E a sua líder então entende que ele não pode ajudá-las já que elas são estranhas, mas é dito que ele estava apenas tentando pensar onde elas irão dormir durante a noite. Ele promete que nunca vai desistir delas, e a líder elfo então agradece, e diz que vai dormir em sua cama se ele quiser. Mas o rapaz conta que isso não tem necessidade, e naquela tarde, Hirako decidiu construir uma nova casa de banho masculina para que nenhuma garota visse ele peladão. No entanto, Frauren pegou as 3 novas garotas que estavam de fininho espiando a casa de banho, e elas disseram que estavam apenas querendo lavar as costas do prefeito, e Frauren disse a elas para não tentarem dar uma de espertinhas. Em seguida, o outono começou a desaparecer, e o inverno se aproximava, e Hirako viu que a garota Lu estava estranha, e se perguntou por que ela não estava se sentindo bem. Ela disse que não era nada sério, e que podia ser apenas o clima, e que estava com um pouco de náusea e também febre. Mas não são grandes coisas para eles se preocuparem. Uma garota pergunta se ela tem desejado alimentos azedos recentemente, e depois de ouvir isso, Lu percebeu que ela realmente tem desejado tomates e frutas azedas, e a garota fera disse que uma pessoa que ela conheceu passou por algo parecido também. Então Hirako perguntou o que aconteceu com essa pessoa no final, e ela disse que eles acabaram dando a ela os parabéns por ela ter tido um bebê, o que fez todo mundo da casa gritar sem entender nada. E depois que o inverno finalmente acabou, Hirako acordou assim que o sol nasceu, para começar a se alongar. Isso havia se tornado sua rotina matinal, e ele evitava acordar muito cedo, já que as empregadas sempre ficavam insistindo em acordar mais cedo que ele. O pequeno Slime havia conseguido entrar de fininho em outro barril de vinho, e as garotas da aldeia estavam querendo executá-lo. E depois Hirako havia descoberto que as pessoas desse mundo não estavam acostumadas a fazer uma refeição durante a tarde, e ele não queria que elas trabalhassem o dia todo com uma única refeição no estômago. Então ele começou a servir almoço para elas, e após terminar sua refeição, Hirako estava querendo assumir um novo projeto, e começou a plantar todos os tipos de rosa e também flores, para que a sua aldeia parecesse um pouco mais bonitinha. Além disso, ele começou a criar móveis e brinquedos para as crianças, embora nunca tivesse tido experiência em construção. E com o passar do tempo, ele começou a criar espadas para que os moradores pudessem ter uma boa forma de treinamento. E com a espada de madeira nas mãos, Hirako está se saindo mal no treinamento. Então ele decidiu praticar sozinho. Ele tenta lançar algumas adagas, mas um elfo negro vem ajudá-lo e mostrar como é que se faz. Entretanto, ele sabe muito bem que aquelas pequenas faquinhas não se comparam com sua grande lança. E depois de um longo tempo de agricultura, ele toma banho sozinho e tenta relaxar durante a noite, mas sempre sente uma presença pairando sobre ele. E todas as garotas estavam simplesmente espionando ele como se fosse missão impossível. Ele dá um grito alto pra caramba, mandando todas elas aparecerem. E embora estivesse feliz por todas elas estarem cuidando dele, ele vai ter certeza de bloquear todas aquelas portas escondidas amanhã. E no dia seguinte, a garota fera conta que tem um homem estranho bem do lado da grande árvore, e ele vê um homem curvado. Ele se pergunta como é que ele conseguiu passar por todos aqueles anjos, e até mesmo da aranha que estava de vigia. A garota Lu, estando grávida, diz que reconhece esse homem como progenitor, e ele é praticamente o avô dela. E dentro da casa de hóspedes, ele a parabeniza por ter um bebê, pois esse é um dos acontecimentos mais raros para os vampiros nesse mundo. Hirako tá achando que tudo isso é ótimo, mas ainda não consegue entender o que tá rolando. Então o progenitor conta que foi atraído pelas estátuas que o rapaz havia feito, e também acha legal que Lu tenha feito um laço de sangue com Hirako, e é revelado que ele é um dos poucos seres que viveu mais de 4.000 anos. E se lembra de ter conhecido um deus pouco antes de renascer, mas não consegue se lembrar exatamente da sua aparência, pois ele continua apagando suas próprias memórias para viver tranquilamente. E ele conta que o segredo para viver tanto tempo é apagar algumas memórias de vez em quando, e o homem conta que está querendo as estátuas que Hirako fez, mas ele conta que não pode dar a estátua, e em vez disso, ele se oferece para esculpir uma outra para ele. Ele pergunta a Hirako quanto vai custar essa estátua, mas o garoto conta que Deus
mas não é o tipo de coisa que se pode vender, então o progenitor prometeu encontrar uma maneira de compensá-lo. E dentro da grande catedral, os padres o receberam de volta após a sua partida de 50 anos. E eles colocam aquela estátua dentro da melhor parte do templo, e já que Hirako se recusou a aceitar um pagamento, ele enviou o piano mais chique de sua nação como presente. As garotas então ficaram pensando que aprender a tocar piano iria impressionar a Deus, mas depois que elas abriram, elas perceberam que nenhuma delas poderia lidar com a pressão de quebrar alguma coisa tão cara. Elas imploraram a Hirako para conseguir um piano mais velho para que elas pudessem praticar, e após algumas negociações com o comerciante Michael, mais tarde ele conseguiu garantir um novo piano para que as garotas pratiquem. Todos na aldeia estavam começando a praticar juntos, mas Hirako não conseguia mais dormir à noite, por causa da barulheira infernal. E finalmente, a grande colheita anual chegou, e depois de trabalhar a manhã inteira, a vampira Lu convidou Hirako para almoçar, e ela percebeu o quanto ele estava trabalhando duro, e ela deu a ele um cubo de gelo para deixar a sua bebida ainda melhor, e disse a ele para não ficar se esforçando demais. E o garoto pergunta se está tudo bem para ela ficar andando por aí, e ela manda ele ficar tranquilo, dizendo que as garotas a encorajaram a se exercitar, para que ela tivesse um corpo saudável para quando ela entrasse em trabalho de parto. E mesmo depois de todo esse tempo, o garoto ainda não consegue acreditar que ela tem um filho dentro de sua barriga. E durante o jantar, todas as garotas estão se perguntando o quão pesada essa criança é. E todas elas estão querendo ajudar a garota Lu de qualquer maneira possível. Ela diz que está tudo ótimo, mas incomoda o fato de não poder beber nenhum vinho. A aranha está costurando coisas para o bebê, e dentro do gabinete do prefeito, o trio de anjos imploram para que ele venda todos os seus vinhos, para que a vampira Lu não tenha que ficar apenas na vontade, vendo somente elas bebendo, já que ela não pode tomar por conta da gravidez. Mas embora Hirako fique pensando que esse tipo de pensamento é admirável, ele acha que vender todo o suco de uva seria um grande erro. Então ele fala para manter tudo do jeito que está agora, porque o sabor fica ainda melhor quando envelhecer um pouco mais. Elas ficaram animadas ao ouvirem que o sabor poderia ficar ainda melhor, mas os anões não gostaram nem um pouco. Eles se perguntam por que ninguém mais queria seus vinhos, e Hirako tenta explicar a situação para os anões burros. E o velhote fica feliz que o álcool não foi a razão pela qual as pessoas pararam de beber, e Hirako manda ele ficar tranquilo, dizendo que o vinho tem um gosto ótimo. E após várias semanas de paz passando na vila, Hirako só estava preocupado com sua esposa, pois estava quase na hora dela entrar em trabalho de parto, e ele percebe uma flor sobre a mesa, e era um presente da líder dos anjos, Tia, e também dos outros anjos. É uma das flores mais raras que existem, e estava florescendo em uma montanha de gelo. A líder dos elfos negros veio oferecer seu remédio secreto de elfo da montanha, e é simplesmente o melhor remédio que já foi produzido, e espera que a garota Lu seja capaz de usá-lo sempre que precisar. A garota dragão Last veio oferecer a Lu um colar misterioso da sala do tesouro de seu pai, e os lobinhos oferecem um pouco de comida que caçaram, e os filhos da aranha queriam presenteá-la com roupas para o bebê. As garotas elfo oferecem pudim, e até mesmo uma coroa de flores, e até a preguiçosa Haruken se ofereceu para descascar maçãs para ela. A vampira Flora entrou para dar à sua irmã um pouco de sopa de tomate e também tofu, e Hirako ficou feliz que ela finalmente fez a sopa depois de todo esse tempo. O chefe dos lagartos pede desculpas por não saber como ajudar, já que eles nascem de ovos, mas oferece seu sangue para ajudar seu filho a crescer muito forte. E depois de receber todos esses presentes, Hirako percebeu que tem um martelo de madeira, e Lu disse a ele que o anão velhote que criou. E o velhote também disse que seria muito útil no futuro. E depois que ela terminou de falar, Lu sentiu uma sensação estranha na barriga, e percebeu que talvez devia ser a hora. E com isso, todas as empregadas começaram a se preparar para o momento. O garoto Hirako estava se sentindo inútil, sabendo que não podia ajudar em nada, e estava esperando do outro lado do quarto. Ele olhou para a grande árvore e entrou na pequena caverna. Ele viu as duas luas brilharem intensamente naquela noite, o lembrando de sua primeira noite aqui, quando ele observou elas completamente sozinho. Ele queria viver longe de todos em isolamento absoluto, mas agora que todos estavam aqui, ele tinha certeza de que essa era a vida que ele queria. O tempo passou rápido, e ele sentiu como se não tivesse memórias do que aconteceu. E depois daquela noite, ele caminhou em uma névoa, em direção à garota Lu, e colocou os olhos no seu pequeno filho. Ela disse a ele para vir segurá-lo. Então Hirako tentou cuidadosamente agarrá-lo. Enquanto ele o segurava, ele viu um pequeno sorriso naquela carinha, e tudo se tornou real para ele. Ele realmente se tornou um pai, e no seu mundo original, ele estava sofrendo de uma doença terrível. Então sua única esperança é que seu filho nunca sinta aquela dor. Ele diz a seu filho para crescer forte por ele, mas Lu agarra sua mão, dizendo que eles vão criá-lo para ser muito forte. E embora ele fosse meio vampiro, ele ainda parecia como um garotinho normal, e esse foi o lugar onde Hirako começou sozinho. E estava feliz que todos se juntaram a ele e continuaram apoiando durante todo esse tempo. E se lembrando de todos os presentes que ele ganhou, ele queria achar um jeito de agradecê-los. Então ele reuniu todos os líderes da vila e eles se perguntaram por que eles estavam aqui, e Hirako foi mostrar a eles uma medalha de recompensa que ele criou. Esse foi o seu jeito de agradecer a todos que estiveram aqui, para ajudá-lo a construir essa aldeia. E eles percebem que isso daqui é muito semelhante ao dinheiro. E Hirako conta que sua esperança é algum dia desenvolver uma moeda que possa ser usada nessa vila. E agora toda a comida que é colhida é dada a ele, e ele tem que ser o responsável por distribuí-la a todos. Ele também está pensando em um projeto que iria resolver o problema do preconceito das pessoas em relação a algumas frutas, criando valor para elas com base na moeda. Hirako entregou uma medalha para todo mundo e deu 30 moedas para cada família. Além disso, ele criou todas as moedas manualmente, para garantir que nenhuma delas fosse falsificada.
Os anões queriam vinho, e os outros queriam móveis, e os anjos queriam armas, até que chegou o momento que todo mundo estava querendo pedir móveis em troca de moeda. E um pouco depois que todas as mudanças começaram a acalmar, finalmente chegou a hora do grande festival para celebrar o nascimento de seu filho. Todas as garotas estavam finalmente bebendo suco de uva pela primeira vez em meses, e o anão velhote e os outros anões trouxeram um barril gigantesco, dizendo que esse daqui era o barril especial de suco que eles estavam criando. E para abrir esse gigantesco barril, Lu percebeu que deveria ser para isso que o martelo servia, e com os dois segurando ele, eles o abriram. E Hirako nunca pensou que estaria quebrando o barril para comemorar algo tão divertido. Então ele diz a todos para beberem à vontade, porque essa noite a bebida vai ser por conta da casa. Até o conde está de volta para encher a cara de álcool. Todas as garotas estão aproveitando o vinho, e o anão velhote pergunta se ele gostou dessa nova receita. E a garota Lu diz a ele que está perfeito, mas Hirako tá pensando que seria ótimo engarrafá-lo para os 20 anos, para que eles possam aproveitar quando seu filho amadurecer. E Hirako está feliz que tudo terminou com um lindo momento, e o reino demoníaco ficou sabendo do nascimento do filho de Hirako. E estão querendo parabenizá-lo já que a sua vila cresceu muito forte, então eles acreditam que seu único plano para seguir em frente vai ser casar a princesa Yuri com uma das pessoas que vivem na vila. O comerciante do oceano Michael acabou recebendo a notícia do nascimento e deseja enviar para eles os melhores presentes para continuar tendo um bom relacionamento longo e benéfico. A garota Anjo descobriu que ainda havia muitas pessoas vagando pela floresta procurando um local para viver, e recentemente houve uma guerra entre os reinos, e teve muitos refugiados precisando de abrigo após a guerra. No total, são mais de 100 pessoas, e Hirako percebe que sua vila atual não tem espaço para esse tanto de gente, então a vampira Lu recomenda a solução perfeita. Eles irão criar uma segunda vila para todos eles, então eles querem fazer tudo o que podem para salvar todos eles no futuro. A segunda temporada já começa daquele jeitão que nós gosta, com todo mundo trabalhando na fazenda como sempre. O projeto começa rapidamente, e todo mundo na aldeia recebe uma tarefa importante, o que enche o lugar de trabalhadores. E enquanto trabalham juntinhos na construção da nova aldeia, quando chega a hora do rango, as empregadas trazem sanduíches para Hirako, mas avisa que foram feitos com ingredientes que estragam rapidamente. Então, ela recomenda que todo mundo comece a encher logo a pança. Eles precisam aumentar seu estoque de alimentos em conserva depois, e Hirako percebe que isso explica porque há tantos vegetais espalhados por aí. A garota Anjo Tia então recomenda que eles levem alguns dos sanduíches para as meninas que estão trabalhando no centro de ajuda. O rapaz tá achando essa ideia maravilhosa e diz que ele mesmo vai cuidar de tudo, já que Flora havia dito que as coisas lá estavam muito agitadas. Enquanto isso, é mostrado que as funcionárias da vila estão completamente exaustas depois de horas trabalhando em pilhas gigantescas de documentos. É nessa hora que o protagonista entra carregando uma cesta e diz que trouxe almoço para todo mundo. Essas três ainda estão se adaptando aos seus novos cargos como trabalhadores, e fica claro que levará algum tempo até que dominem a profissão. A Dragão Last dá um espirrão assim do nada. Isso simplesmente queima todos os documentos, o que deixa elas muito indignadas. As meninas do escritório estão olhando para Hirako em busca de ajuda, mas ele apenas diz para se acalmarem, porque Flora já está a caminho com algumas ajudantes. Então Flora aparece com um novo grupo de garotas enviadas do reino demoníaco. A maioria delas se ofereceu justamente porque queriam apoiar a famosa Flora. Elas sabiam que isso iria melhorar bastante a sua posição social, e tinham ouvido dizer que esse trabalho seria muito fácil. Mas depois de dar uma olhada mais de perto nesse ambiente, já estão começando a mudar de ideia. E no final, Flora coloca elas rapidamente para trabalhar e diz que podem começar organizando os registros em categorias. O protagonista percebe que Flora está cuidando de tudo direitinho, então simplesmente pede que ela se certifique de que todas recebam sanduíches. Quer dizer, quando as coisas se acalmarem mais um pouquinho, Hirako então volta e começa a trabalhar na hortinha. Mas é nesse momento que uma das garotas anjos guerreiras desce voando e entrega um relatório, dizendo que deu uma olhada na área ao redor e não encontrou nenhum sinal de perigo. Em seguida, a líder das elfas então se aproxima de Hirako e conta que foi ela quem enviou a Anjo Guerreira para procurar um local perfeito para criar a nova vila. E no começo, o protagonista fica achando que o local que elas falaram é muito longe. Então, ele recomenda que levem comida para a viagem. Mas a elfa diz que o local não é tão longe assim não. Fica apenas mais abaixo no rio. E ela escolheu essa posição para que tivessem vantagem, para o caso de uma confusão e porradaria acontecer entre os moradores da vila. O garoto todo inocente acha que isso nunca vai acontecer, mas a elfa conta que é sempre bom estar pronta para coisas complicadas. Ela então mostra a árvore mais impressionante da região, e embora não seja tão grande quanto a que eles têm atualmente, ela acha que vai ser muito interessante, e com o local já escolhido, eles começam os preparativos para remover as árvores da área e fazer um campinho aberto. O jacaré maluco pega seu machadão e se aproxima para derrubar a primeira árvore, mas é revelado que ela é muito mais resistente do que ele estava pensando, porque tá que nem pedra, e ele nem consegue fazer um corte profundo. Com isso, o protagonista pega sua poderosa ferramenta agrícola onipotente e corta as árvores com facilidade, e depois
depois disso, eles criam uma ponte de madeira sobre o rio, mas Hirako tá achando que provavelmente deveriam ter construído algo muito mais elegante. A elfa, porém, lembra que se eles construíssem algo muito grande, os monstros maiores e pesados da floresta também começariam a usar, e o garoto concorda com isso. Então, eles começam a construir córregos para irrigação. Em pouco tempo, eles têm um reservatório cheio e pronto para uso. O protagonista depois então tá conversando com o chefe dos lagartos, que diz que eles não conseguirão produzir muito mais sem um estoque maior de madeira. O lagartão diz ao rapaz para descansar por enquanto, pois ele e os outros cuidarão da construção daqui em diante. E agora que tem muito tempo para descansar, Hirako decide gastar ele todo trabalhando ainda mais, fazendo uma estátua em homenagem à aranha assassina. É nesse momento que a esposa vampira dele se aproxima, com um bebezinho nos braços, e diz que ele tá trabalhando demais. Depois disso, eles finalmente têm material bastante para a construção das casas, e Hirako se lembra de quando chegou a esse mundo, e como era difícil construir até mesmo uma simples casa, já que ele não tinha nem pregos para trabalhar. Mas agora, com tanta mão de obra disponível, e até mesmo algumas pessoas que podem usar magia, eles terminam o primeiro conjunto de casas num instante, e o garoto sente que agora sim, tudo está realmente começando a se encaixar. Mas nesse instante, a anjo guerreira desce voando, e conta ao protagonista que acabou de receber uma mensagem, dizendo que novos moradores estão vindo para a vila, o que pega todo mundo de surpresa. O Conde Dragão chega logo em seguida, e pede desculpas pelo aviso em cima da hora. É revelado que, na verdade, foi ele quem trouxe mais gente, e fica explicando que a situação é muito urgente. E em seguida, logo ele apresenta para o protagonista um grupo de minotauros chifrudos, que espera que eles possam viver nessa aldeia. Hirako tá olhando esse bando de chifrudo e fica surpreso, pois sempre pensou que os minotauros tinham rostos de touro, mas eles são quase 100% humanos, exceto pelos chifres em suas cabeças. O líder dos minotauros, chamado Gordon, se aproxima de Hirako, se apresentando, e após conversarem um pouco, o protagonista percebe a gigantesca diferença de altura entre eles dois, e como Gordon é absurdamente alto, ele explica que por conta disso, sofreram bastante, e passaram muito tempo vagando por aí sem rumo, até finalmente encontrarem alguém que pudesse ajudá-los. O Conde Dragão soube da situação deles, e achou urgente levá-los imediatamente para a terra de Hirako. O garoto sabe que não pode perder muito tempo com conversa fiada, e pede para a empregada que prepare algo para comerem, mas ela não faz ideia do que esses minotauros podem ou não comer. Então, para não ter problemas, ela serve mingau de arroz, já que parece ser o mais aceitável. É nesse momento que mais um dos homens lagartos se aproxima, dizendo que já conviveu perto de minotauros antes. Então ele sabe tudo o que deve fazer e do que eles precisam. Hirako entrega a missão de organizar tudo para esse lagarto, e ele começa rapidamente a trabalhar para descobrir o que esse grupo precisa. E com isso resolvido, o protagonista imagina que as coisas sim devem acabar bem daqui em diante, já que tudo parece estar sob controle. Mas é então que eles percebem que as casas que prepararam para os minotauros são muito pequenas para que eles fiquem lá dentro. É quase como se fosse uma casinha de boneca. Então, eles começam a pensar juntos em como resolver essa situação. Nesse instante, Flora entra correndo e conta para Hirako que acabou de receber notícias do papai, dizendo que os novos moradores chegarão à vila em breve. Bizel aparece logo depois com uma aparência completamente exausta. Flora tá perguntando por que ele não trouxe os refugiados da guerra, e ele explica que as coisas pioraram bastante, e que ele foi forçado a utilizar o teletransporte para levar um grande número de pessoas para um lugar seguro de uma só vez, e que todo esse esforço deixou ele bastante cansado. Hirako entende a situação e apenas diz para ele descansar um pouquinho, já que ele deve estar muito exausto. E pensando sobre toda essa bagunça, Hirako tá achando que o grupo de centauros meio cavalos sejam os novos moradores. E então a líder dos centauros se apresenta como a grande rainha. Hirako não faz ideia de quem ela seja, então fica meio tímido e deixa a situação para outra funcionária da vila. A rainha Centauro imediatamente começa a agir com arrogância, tudo por conta das suas conexões com a família nobre e rica. Então a garotinha loira manda ela baixar a bola e lembra que foram elas que vieram para essa aldeia, o que significa que ela não tem o direito de ficar se achando controladora. Claro que a rainha Centauro fica muito ofendida e levanta a voz para a loirinha. Então, muito calma, a garota se apresenta como filha de um dos famosos condes, e no momento que a rainha percebe que essa garota simplesmente supera sua posição de nobreza, ela rapidamente cai de joelhos e começa a implorar por perdão. A loirinha pergunta para Hirako se ela pode ser colocada para ajudar os centauros, já que eles têm conexão com sua família, e o rapaz não tá vendo problema nenhum nisso tudo. No entanto, ele aproveita para perguntar como é que está a família dela, pois sabe que estão no meio de uma guerra, que é grave o bastante para causar refugiados. Ela agradece toda essa preocupação, mas diz que não tem com que se preocupar, e depois disso, eles começam a trabalhar para encontrar um abrigo perfeito para os centauros. Mas é aí que eles percebem que as pequenas casas que construíram não servem para caber os centauros, não do mesmo jeito que os minotauros. Eles podem até se espremer lá dentro, mas sem dúvida seria muito desconfortável. A vampira Lu então pergunta à rainha Centauro se ela pode se encolher utilizando magia, mas ela responde que esse é o menor tamanho que ela consegue atingir. Enquanto Hirako ainda tenta encontrar uma solução para esse problema, ele não tem sequer um momento de descanso, pois outro grupo de jovens mulheres aparecem na sua terra. É explicado que elas foram achadas vagando pela floresta, e foi no meio disso tudo que elas acabaram aqui. E é claro que o protagonista não tá vendo
vendo problema nenhum em encher esse lugar de mulher bonita. Mas tem uma coisa que tá muito estranha, porque uma delas está carregando o que parece ser um pequeno tronco de árvore. E dando uma olhadinha mais de perto, o rapaz se aproxima para cumprimentar as garotas, mas elas não respondem. As dragões Last e Haruken então pensam que elas talvez sejam tímidas, mas é nessa hora que o tronco de árvore de repente fala, com uma voz de menininha, se apresentando como Igo. O rapaz fica pensando que isso daqui tá virando uma maluquice do caramba, e que essas garotas pertencem a uma espécie muito famosa da floresta, e ao que parece elas têm a habilidade de se transformar em plantas e assumir uma forma de árvore quando encontram monstros. No entanto, quando acabam sofrendo danos graves enquanto estão na forma de árvore, acabam perdendo a capacidade de voltar à forma humana por um curto tempo. O toco de árvore chamado Igo então explica que suas terras foram atingidas por inundações, tudo depois que os humanos derrubaram todas as árvores da região. Elas então seguiram pela Floresta da Morte, e depois que um certo comerciante chamado Michael contou a ela sobre essa aldeia, elas vieram pra cá. Hirako pensa que agora sim tudo faz sentido, e que aquele velhote malandro podia ter pelo menos mandado uma carta avisando que elas estavam vindo, e o garoto tem que preparar uma grande refeição para recebê-las, tudo para manter uma boa educação e amizade. Mas então Igo diz que elas não precisam de comida para sobreviver. Ela fica dando uma olhada em todas as frutas de altíssima qualidade que crescem nessa terra, e pensa que o terreno daqui deve ser perfeito. Hirako então leva elas até a plantação, onde Igo tá explicando que tudo que elas realmente precisam é de água limpa, bastante luz solar e um terreno adubado para crescer. O garoto entende tudo isso, e agora que a questão de comida está resolvida, ele pergunta onde é que elas gostariam de passar a noite, já que parecem ter o tamanho normal de humanos, e poderiam ficar nas casas. O protagonista fica aliviado, pensando que aquelas casas que eles construíram finalmente seria útil, mas pelo visto não vai rolar, porque esse tronco de madeira tá dizendo que elas preferem ficar ao ar livre, o que faz Hirako se arrepender de ter ficado um tempão do caramba fazendo aquelas malditas casas, e depois de pensar um pouco, ele consegue resolver a situação. Os minotauros mais jovens ficam com as casas do tamanho normal, e os centauros ficarão nos estábulos, e aquelas mulheres da floresta simplesmente vão continuar no meio do quintal. Hirako tá achando meio assustador ver elas paradas assim de um jeito sinistro, e pensa que daqui a pouco isso daqui pode acabar virando um filme de terror. Além disso, o rapaz e os outros percebem que ainda precisarão construir casas melhores para ser confortável para os minotauros adultos. Além disso, eles também vão precisar de comida, roupas e todas as outras coisinhas para sobreviver. Com isso, o protagonista ordena que todos continuem com a construção das casas, e ele vai torcer para que não seja trabalho desperdiçado de novo. O protagonista teve uma ideia para dar as boas-vindas a seus 200 moradores refugiados. Ele e os outros acham que seria uma boa ideia juntar os chefes de cada raça e também espécie para bater um papo sobre a melhor forma de trabalhar em grupo e fazer um excelente trabalho. Antes de Hirako começar, a rainha Centauro se curva diante dele, pois agora ela passou a entender o grande e poderoso Hirako. Mas o rapaz diz para ela pegar leve, porque realmente não tem necessidade de ser tão educadinha com ele. Porém, de repente, a loirinha levanta uma placa de instruções para o garoto, falando que ele precisa agir com mais autoridade diante dos moradores. Hirako segue o conselho e responde à rainha com um jeito mais macho alfa e sigma. Então ele continua explicando que colocou um representante na vila para cuidar de cada uma das diferentes raças. O lagarto ficará responsável pelos minotauros, a loirinha vai cuidar dos centauros, e uma das gatinhas chamada Mamo vai ficar encarregada daquela espécie nova lá, das meninas da floresta. Essa garota chamada Mamo veio pra cá de uma vila chamada Uivande, junto com todos os outros homens feras, e Hirako acabou dando pra ela a missão de comandante, e depois que a felina chamada Senna indicou ela pessoalmente, e a recomendou pra uma posição de responsabilidade altíssima. E mudando de assunto, a questão agora é saber onde é que os minotauros e centauros realmente vão morar. Hirako explica que como todas as casas que eles construíram anteriormente foram projetadas apenas para pessoas de tamanho normal, eles decidiram construir vilas completamente isoladas, que vai ter o tamanho perfeitinho e muito adequado para os centauros e minotauros viverem confortavelmente. O objetivo era ajudar para que cada grupo vivesse entre seus familiares. Isso ia melhorar bastante no dia a dia. E o trabalho de todos os ajudantes, eles aproveitam o local que os outros já exploraram e partiram direto para o trabalho, construindo estradas e criando canais de água por todo o local. E quando chegou a hora de limpar a floresta para abrir espaço, as dragões Last e Haruken ajudaram com uma força impressionante, tudo graças à sua raça de dragão. No entanto, Hirako rapidamente percebeu que as duas ainda estavam muito mais fortes do que ele havia previsto, então precisou pedir para que elas se segurassem e evitar de usar todo o seu poder. Enquanto isso, de volta à casa de Hirako, a empregada traz para a vampira Lu algumas roupinhas fofas para o bebê, que foram feitas pela aranha assassina. E embora seja um pouco grande, Lu fica muito emocionada e muito grata pelo presente. Ao mesmo tempo, a construção das casas dos minotauros é bem trabalhada, e como eles são bastante altos, quiseram construir casas de apenas um andar, para dar espaço suficiente e também segurança de peso. Mas quando Hirako entra para dar uma olhada, alguns dos móveis deixam ele um pouquinho confuso. As camas deles são apenas tábuas de madeira reta, mas o chifrudo do Gordon explica que essa é, na verdade, a forma perfeita para eles dormirem. Tudo para que seus chifres imensos não fiquem presos em nada durante a noite. Eles já estão fazendo a terceira vila, e as casas dos centauros já estão
começando a ganhar forma e se encaixar muito bem. E como seus corpos são como os cavalos da cintura para baixo, as casas foram feitas no estilo estábulos para que combine com eles muito melhor do que qualquer outra coisa. O protagonista então percebe que as casas não têm portas, então a rainha Centauro explica que isso acontece porque a espécie dela costuma ter muita dificuldade com portas, e por isso acha muito mais fácil apenas usar uma cortina para que possa ser aberta e fechada bem mais facilmente. E o mês inteiro já se passa com um grande pé d'água, e todo o trabalho suado deles finalmente chega na finalização das duas novas vilas. Hirako e as outras simplesmente ficam aliviadas por terem conseguido terminar tudo antes da chegada do inverno, porque do jeito que estava antes, os moradores novos teriam que ficar lá fora no frio do caramba. E agora chegou o momento de falar sobre os nomes das novas vilas. E o protagonista, com a sua cabeça pensante e muito criativa, tá querendo chamá-las pelo nome de Vila 2 e Vila 3. Flora então diz que vai ser necessário ter prefeitos para administrar cada uma das novas vilas, e sugere que Gordon assuma o cargo de prefeito da Vila 2, enquanto a rainha Centauro fica com o mesmo trabalho na Vila 3, mas a líder elfa tá preocupada em colocar aqueles figurantes no mesmo nível de autoridade do protagonista. Então Flora recomenda trabalhar em uma posição mais bonitinha e dar um título que dê uma aura melhor para sua posição e que fique bem acima dos outros. Elas ficam pensando em chamá-lo de grande prefeito ou rei prefeito, mas é nesse momento que a gatinha segurando Igor aparece e pergunta assim do nada quando é que uma vila vai ser construída para o povo das garotas da floresta. Hirako explica que na verdade decidiram não construir uma vila exclusiva para elas, o que deixa a arvorezinha muito triste, mas Hirako pede que ela escute por um momento, pois ele tem um favor a pedir a todo o povo dela que está em todas as vilas. Como sua raça é naturalmente mais adequada para ficar em um único lugar por longos períodos de tempo, o protagonista conta que seu plano é posicioná-las em pontos estratégicos pelas vilas e fazer com que assumissem um papel de vigia e transmissores de informação. Como essas garotas da floresta têm a habilidade de se comunicar por telepatia, Hirako acredita que elas seriam mensageiras perfeitas para manter todos conectados. Além disso, elas também seriam usadas como fonte de luz durante a noite. Simplesmente o cara tá querendo usá-las como poste de luz. O rapaz fica até dizendo que essa é uma função extremamente importante para que elas se destaquem. E quando cada raça fica localizada em suas novas casas, Hirako está muito ansioso para começar a definir funções e responsabilidades aos novos moradores da Vila 1 e 2. Mas muitos deles ainda não estão acostumados a ouvir a aranha assassina e os lobinhos circulando por aí, o que acaba dificultando um pouquinho mais as coisas. Nesse momento, o lagartão e a lourinha se aproximam para avisar Hirako de que encontraram um problema. O garoto descobre que tanto os centauros quanto os minotauros simplesmente não levam jeito nenhum para a caça, o que realmente impressiona o rapaz, já que olhando para eles, a primeira coisa que você pensa é que eles são ótimos caçadores, mas Hirako nunca sequer havia parado para pensar em como caçar é muito difícil, principalmente porque ele deixava essa parte chata totalmente nas mãos dos lobinhos infernais, ou melhor, nas patinhas deles. Pensando nisso, a garota Anjo Tia recomenda que mantenha os moradores afastados da floresta e foquem mais em posicionar mais defensores em ambas as vilas. Hirako tá pensando que as garotas da floresta também precisariam de guardas protegendo elas, mas logo a garota Mamo esclarece a situação, explicando que na verdade elas são muito mais fortes do que parecem à primeira vista e são totalmente capazes de lidar com monstros que invadem a vila, principalmente quando usam ataques surpresas e também emboscadas bem planejadas. Mesmo assim, o garoto tá querendo não arriscar e decide deixar toda a responsabilidade da caça nas mãos de Kuro e dos outros lobinhos infernais. Enquanto os outros moradores estão focando e se esforçando no cultivo das plantações espalhadas pela vila, aconteceu um problema. Nada está crescendo. As sementes simplesmente não germinam, como se o solo estivesse de frescura, e Hirako rapidamente percebe o motivo disso. Até pouco tempo, toda a agricultura só funcionava porque ele usava a ferramenta agrícola onipotente, um item absurdo com poder divino e capaz de transformar qualquer pedaço de terra em solo fértil, independente da estação. O problema é que só ele pode usar isso aqui, então as novas vilas vão precisar se virar sem esse cheat apelão. Hirako fica quebrando a cabeça tentando encontrar uma solução para esse problema, mas quem chega com uma ideia prática é o Gordon. O chifrudão tá recomendando espalhar palha pelo campo para evitar que o solo fique frio demais, o que pode ajudar bastante no crescimento das plantações. E como o inverno já está batendo na porta, ele também recomenda plantar trigo, que é mais resistente nesse tipo de clima. E o protagonista fica completamente impressionado com o conhecimento desse grandão, se perguntando como é que esse chifrudo sabe muito mais do que ele. E Gordon explica que aprendeu tudo isso quando ainda trabalhava nos campos da antiga vila dele. E foi assim que Gordon assumiu a liderança na parte agrícola e começa a orientar todo mundo sobre o processo correto do plantio, explicando que a colheita pode levar cerca de meio ano. Quando Hirako escuta isso, ele praticamente toma um choque de realidade, percebendo quanto estava mal acostumado com a ferramenta divina. Ele já tá com saudade do hack dele. Enquanto os minotauros assumem o papel de agricultores, os centauros decidem explorar outra área, onde claramente tem vantagem, que é o transporte, e assim acaba nascendo o sistema de entregas das vilas, com os centauros adultos ficando responsáveis por levar mercadorias de um lugar para o outro. Mais tarde, o protagonista tá conversando com a rainha Centauro e comenta que sempre teve vontade de dar uma cavalgada. Pelo visto, o protagonista tá impossível hoje, então ele até conta que conseguiu um cavalo com o comerciante Michael em algum momento, mas o bicho simplesmente ignora todas as ordens
dele, fingindo que o protagonista nem existe. Então, ele pergunta se a Rainha Centauro consegue traduzir pra ele, mas ela responde que não é só porque ela é uma cavalona que consegue falar a língua dos cavalos, porém, se oferece pra carregá-lo em suas costas. E claro que Hirako aceita na hora. E vocês já sabem, né? Esse protagonista não perdoa nada. Então ela sai correndo com ele pelas planícies, e o cavalo fica só olhando de longe, até começar a mostrar um certo ciúme. Alguns dias depois, o próprio cavalo chatão abaixa a postura, como se dissesse, sobe aí. E quando o protagonista monta no pé de pano, o animal finalmente coopera e dá um passeio completo com ele, algo totalmente fora do normal. A Rainha Centauro tá observando isso de longe, e adivinha só, também fica com ciúmes. Aos poucos, Hirako percebe que os dois estão basicamente competindo, tudo pra ver quem é que ele escolhe montar. Pelo visto, o rapaz acabou virando prêmio de disputa sem nem perceber, e para evitar confusão, ele vai ter que ficar revezando entre os dois, o que acaba resolvendo a situação, ou pelo menos impede que isso daqui vire uma guerra de cavalos por causa dele. Pouco tempo depois, Hirako conversa com Lu, que comenta o quanto está feliz com o progresso das filas. Ele admite que estava preocupado com a chegada repentina de tantos moradores, mas fica aliviado ao ver que tudo está dando certo. Mesmo assim, ele reconhece que ainda tem uma grande dependência da sua ferramenta agrícola onipotente. Isso começa a incomodá-lo quando pensa no futuro. Afinal de contas, não dá para confiar em um único recurso para sempre. E percebendo que ele está preocupado demais, Lu simplesmente coloca o bebê nos braços dele e manda ele descansar um pouco e aproveitar a vida que construiu. E sinceramente, ele confessa que isso daqui é a melhor sensação do mundo. Depois disso, o protagonista realmente parece mais leve, mas enquanto pensa na vida, outra preocupação aparece. A vila da Grande Árvore é composta quase apenas por mulheres e praticamente não tem macho, o que pode acabar virando um grande problema no futuro. Ele até pensa que com o aumento da população, isso talvez não seja tão grave, mas ainda assim resolve investigar. Ele chama aquele chifrudo do Gordon para conversar e pergunta se alguns minotauros poderiam ir até lá procurar parceiras. Mas aí Gordon fala que isso daí não é ideia não, explicando que a tradição entre os minotauros casar apenas com alguém da própria espécie, ou seja, plano descartado. E sem desistir, Hirako volta sua atenção para os centauros. Meio sem jeito, ele decide conversar com a rainha sobre isso, já que é um assunto mais delicado, que envolve Vucu Vucu. Ele explica toda a situação e pergunta se seria possível um tipo de união entre raças diferentes, e a reação dela é imediata. Ela praticamente se candidata na hora, dizendo que está solteira e totalmente aberta a essa ideia. Ela ainda comenta que esse tipo de relacionamento é um pouco raro, mas não é impossível, e pela empolgação dela, dá para perceber que essa solteirice já está durando mais do que deveria. O inverno chega rapidão, então todo mundo dá um descanso nos trabalhos da fazenda e entra no modo festival e comida. Eles começam a consumir todas as reservas que juntaram ao longo do ano, só que agora a vila cresceu bastante, então tem muito mais gente para alimentar. E é aí que Hirako começa a ficar meio preocupado, pensando se a comida vai dar conta do recado. Só que então a loirinha Latiate e o lagartão chamado Nafi chegam trazendo uma notícia inesperada. Os novos moradores estão comendo bem menos do que o previsto, e se continuar assim, em vez de faltar, vai sobrar comida, e ainda por cima, estragar. O protagonista já tinha até falado pra galera não economizar, mas aparentemente o pessoal ainda tá naquele modo vou guardar pra depois, então ele pensa um pouquinho mais e manda a solução mais direta possível, basicamente ordenar para todo mundo comer logo carne e vegetais, antes que vire desperdício, e sinceramente faz todo sentido. Os dois então concordam na hora, mas nesse momento Hirako percebe que a gatinha Mamo tá com uma cara meio desanimada. Ele já acha que as garotas da floresta estão precisando de alguma coisa, mas ela corrige na hora, porque o problema é justamente o oposto. Elas não precisam de absolutamente nada, não pedem comida, não dão trabalho, não exigem cuidados, ou seja, zero serviço pra Mamo. E é isso que tá irritando ela, porque finalmente deram uma responsabilidade importante pra gatinha, mas ela simplesmente não tem o que fazer. Vida difícil. Mas então o homem lagarto chamado Nafi então fala um negócio importante. Na verdade, tem sim um pedido vindo das garotas da floresta. Os minotauros haviam falado pra ele que elas querem que todo mundo use roupas quando estiver do lado de fora. E na hora, as orelhinhas de Mamo já sobem. Ela avisa que, às vezes, a galera esquece de sair 100% vestida, o que, convenhamos, devia estar causando uns eventos meio traumáticos pela vila. Então ela promete que vai dar um jeito nisso com elas. Mais tarde, o protagonista resolve fazer um prato especial utilizando novos equipamentos. Quando as garotas veem isso, ficam curiosas, porque nunca tinham visto esse tipo de negócio antes. Ele começa o processo ali todo concentrado, só que a reação delas é tipo assim, ué, é só isso? Elas claramente estavam esperando algo muito mais emocionante, tipo uma batalha culinária nível divino. Mesmo assim, entendem o processo e percebem que basicamente é apenas socar a massa sem dó. E aí pronto, virou brincadeira coletiva. Todo mundo tá querendo tentar. Elas vão revezando, mas obviamente exageram na força, quase estragando o negócio. Ainda assim, no final conseguem fazer uma boa quantidade. Com os molhos e temperos já preparados, geral cai pra dentro e fica muito bom. A elfa traz para Hirako um prato especial que ela mesma fez, misturado com ervas aromáticas. Ele prova e já manda aquele. Isso aqui tá bom pra caramba, hein? Aprovando sem pensar duas vezes. O velhote anão aparece carregando o saquê, porque segundo ele, se tem arroz envolvido, tem que ter bebida também. E pronto, a atenção de todo mundo muda na hora. A cachaça é prioridade. A produção desses pratos acaba virando uma tarefa
padrão de inverno, sempre que o clima deixa sair de casa. E como esperado, o chifrudo do Gordon simplesmente humilha todo mundo e se mostra o melhor fazendo isso. Zero surpresa pra ninguém. Mais tarde, ainda nesse clima tranquilo, do nada aparece um cara de armadura ajoelhado na frente de uma garota chifruda Minotauro, pedindo ela em casamento assim na lata. Sem contexto, sem aviso, só chegou e lançou. Ela olha pra ele tipo assim: quem é você, cidadão? O maluco tira o capacete e então se apresenta como Grátis, chefe da casa de Britoa, lá do reino demoníaco. Nome chique, mas atitude direta. A Minotauro então se apresenta como Ronana, enquanto Hirako tá assistindo tudo de longe, completamente perdido, sem entender absolutamente nada do que tá rolando. E aí que Bizel entra em cena pra explicar o rolê. Lá no reino demoníaco, Grátis estava muito interessado em criar amizade com a Vila da Grande Árvore, e na cabeça dele se casar com alguém da vila era a melhor estratégia possível. Simples assim. O cara então vai até Hirako, descobre que ele é o chefe, então pede permissão para se casar com a Minotauro Ronana, já que ela mesma disse que precisava dessa autorização primeiro. Mas Hirako corta isso na hora e manda real. Ele não manda em ninguém para se casar nesse lugar. A única pessoa que precisa aceitar ou não é a própria Ronana. Se ela disser sim, tá liberado. Grátis então se vira pra ela de novo e faz o pedido oficialmente. E a resposta, ela fica toda vermelhinha. E nesse tipo de anime, isso já conta como um sim gigantesco. Caso encerrado. E depois que Grátis volta pro reino demoníaco, adivinha só, ele começa a sentir saudades da mulher. E pior, já entra em modo paranoico, achando que qualquer outro cara pode aparecer e roubar a mina dele, assim aumentando ainda mais esse chifre dele. Ou seja, o cara tá completamente apaixonado. E do nada Grátis toma uma decisão completamente emocionada e iludida. O cara simplesmente se demite do cargo de grande general. Isso mesmo, ele largou o trabalho e deixou tudo pra trás. E o motivo, ele vai ficar ao lado de Ronana, custe o que custar. Ele até sabe que está sendo muito emocionado, mas ele confessa que não tá nem aí pra o que vai acontecer depois. O cara entrou no modo amor acima de tudo, e já era. Enquanto isso, em um nível de preocupação muito mais tranquilo, o protagonista tá de boaça, pensando como é que vai deixar os novos pratos mais interessantes, porque, né, prioridades diferentes. E no meio disso tudo, ele acaba se lembrando de uma coisa da sua vida passada, a alga marinha seca. Só que as garotas ficam completamente perdidas, porque nunca ouviram falar disso. E quando o protagonista revela que isso cresce perto do mar, todo mundo já entra na conclusão mais óbvia. Só o Michael pode ajudar com isso. Alguns dias depois, o próprio comerciante Michael aparece, todo educado, agradecendo Hirako por continuar fazendo negócios com sua empresa. O cara já chega no modo empresário profissional. Hirako diz pra ele relaxar, então Michael apresenta um barril cheio de algas que ele trouxe. Mas ele mesmo admite que alga marinha não é o tipo de coisa comum de se comer onde ele mora, então nem tem certeza se é o que o protagonista realmente tá querendo. O protagonista dá uma olhadinha e na mesma hora já fala que é exatamente isso, missão cumprida. Então ele começa o processo, amassa as algas até virar uma pasta, coloca numa moldura quadrada e começa a dar forma. Depois de um tempo, ele cria uma folha comestível de alga marinha. Michael fica completamente em choque. O cara nunca imaginou que daria pra transformar alga naquele tipo de formato. A elfa então pergunta se aquilo é para comer direto, mas o garoto Hirako responde assim: calma, ainda não tá pronto não. Primeiro, precisa aquecer no fogo para ficar crocante e mais fácil de digerir. Depois disso, ele pega o arroz, enrola na alga e dá uma mordida. Na hora, bate aquele sentimento de nostalgia. O gosto é exatamente igual ao que lembrava ele da vida passada. Missão feita com sucesso. As garotas então olham a reação dele, mas ficam meio desconfiadas, tipo assim: será que isso daí é bom mesmo? Então Hirako distribui pra todo mundo provar. E aí não tem discussão não, fi. O bagulho é muito bom e todos concordam que ficou uma maravilha. Michael observa aquilo e já ativa o modo lucro imediatamente. Ele dá a ideia do pessoal dele colher e processar as algas exclusivamente para Hirako. Em troca, ele quer negociar os ingredientes usados no arroz. Basicamente, o cara acabou encontrando um novo jeito de monetizar em cima do protagonista. E Hirako responde com cautela. Ainda não pode prometer nada, porque primeiro precisa aumentar a produção de arroz, mas diz que pode conversar com o pessoal sobre isso. Michael fica satisfeito, mas no fundo, o objetivo dele é bem claro: ganhar muito mais grana. Logo depois, ele tenta puxar assunto sobre o álcool e também o vinho deles, e todo mundo corta na hora. Assunto proibido. Mais tarde, naquela noite, o rapaz começa a ensinar as meninas como fazer sushi, ou seja, a culinária japonesa está sendo oficialmente importada para esse novo mundo. Hirako começa a ensinar tudo direitinho, e fica até surpreso com a velocidade em que elas pegam um jeito. É tipo tutorial de 5 minutos e já tem gente nível profissional. Quando tudo fica pronto, geral se junta para comer, e Flora admite que no começo o cheiro deu uma estranhada nela, mas depois de provar, muda completamente de opinião, e diz que tá delicioso. Hirako então diz que o vinagre utilizado no sushi ajuda a conservar a comida, principalmente quando os trabalhadores colocam na marmita. A galera fica curiosa e pergunta por quê, e ele explica da forma mais simples possível: o vinagre mata bactérias, ou seja, além de gostoso, ainda vira estratégia de sobrevivência. E depois disso, o inverno começa a dar uma aliviada finalmente. A neve vai derretendo, mas ainda tem alguns dias frios aqui e ali. Normalmente seria difícil saber quando voltar a plantar, mas agora todo mundo decidiu seguir as ordens daquela arvorezinha lá chamada Igo. Quando se trata desse assunto, especialista é especialista. Mais tarde, o protagonista vai até o pessoal da administração da vila com uma nova ideia: criar um novo festival para as vilas. Ele começa a lançar várias sugestões, só que a reação das garotas é basicamente desse
jeito. Ué, como assim? Elas ficam olhando pra ele sem entender nada, se perguntando quem é que comemora isso. Então a ficha finalmente cai. Todas aquelas ideias eram baseadas em festivais da vida passada dele no Japão. Ou seja, não fazem o menor sentido nesse novo mundo. As garotas então dizem que já têm seus próprios festivais tradicionais e começam a explicar como funcionam. Só que agora é a vez de Hirako ficar completamente perdido. Ele escuta tudo e não entende absolutamente nada. É basicamente um empate de confusão cultural. Ele toma a decisão mais inteligente possível, deixa todo o planejamento nas mãos delas. O problema é que as garotas acabam discutindo entre si e ninguém entra em acordo. Cada uma delas está querendo favorecer o seu lado. E para resolver isso, Hirako manda uma solução bem simples. Pede para cada uma escrever sua tradição em um papel. No final dobra tudo e joga numa caixinha. E depois que ele mesmo sorteia, o que acaba saindo é simplesmente uma competição de artes marciais. O protagonista olha para aquilo meio em dúvida, pensando como é que isso vai funcionar exatamente. Mas Flora já se empolga na hora e explica que vai ser basicamente um torneio, onde todo mundo vai colocar seus talentos e estilos de luta uns contra os outros. E para ela, isso acaba sendo uma ideia tão incrível que ela já se oferece para organizar tudo imediatamente. Ou seja, o que deveria ser um festival acabou virando praticamente um torneio de luta, totalmente sem querer. Com isso, rapaziada, a gente chega no final de mais um episódio. Quer a continuação? Tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.